Olá, Miguel. Olá, Miguel. Mas queria-te agradecer teres aceitado fazer esta entrevista. E pá, vamos começar com a pergunta do costume, que é se tu fosses o Moisés, agora é mais se fosses Deus, não é? Porque o Moisés literalmente só depois escreveu nas pedras o que Deus disse. Qual era o mandamento que tu tinhas para a sociedade contemporânea e não precisa de ser um dos mandamentos do Moisés? Pois, bem, Miguel, obrigado por me convidares para aqui este sítio fantástico. É um gosto vir de Londres até aqui para gravar isto. E estava a pensar nisso no avião e, de facto, eu acho que há um mandamento que falta. Olha, há vários. Eu acho que há alguns Se calhar há uns que podiam sair também. Exato, há uns que podiam sair e há uns que faltam. E o que mais falta é a ideia de protege sempre os mais fracos. Protege sempre os mais fracos. Ó. Protege sempre os mais fracos, que é uma coisa que eu não percebo como é que não está nos mandamentos e não é uma coisa óbvia, vinda de Deus, seja ele quem for. Claro. E portanto, esse seria o meu mandamento. Acho que está completamente em Eu falta. costumo sempre dizer aos meus filhos que se é para bater em alguém, é nos fortes, nos gajos que podem acabar connosco. Claro. Os gajos que são mais fracos, a gente não tem que ser educado e não refila. Pois, até porque normalmente o que nós vemos à nossa volta, muitas vezes, e vê-se isso muito, por exemplo, se calhar com o Estado e com instituições fortes, é forte com os fracos e fraco com os fortes, não é? Mas, E devia ser ao devia ser contrário. ao contrário, também concordo. Claramente. Olha, conta-me um bocadinho qual foi o teu percurso académico e profissional. Bem, o percurso académico não tem interesse nenhum. Não, mas é sempre importante perceber de onde é que é, porque Sim, eu de onde é que acredito, eu ainda venho. estava a dizer outro dia a Mafalda antes, que eu acredito imenso que nós somos ideologicamente, vimos muito da maneira como aprendemos a sentir as coisas. Claro. E por isso o nosso passado tem uma influência muito grande sobre a maneira como a gente vê a realidade. Não, claro que sim. Então, eu tirei o curso que todas as pessoas que vão à televisão tiram, que é tirei Direito. Todos os nossos comentadores de televisão tiraram Direito. Na quase todos. clássica. Na clássica, ainda por cima. Com essa carga pesada de uma universidade pesada, digamos assim. Não vou agora dizer mal da clássica. Acho que já disse vezes suficientes. E interessei-me muito por uma área de Direito que todos os meus amigos odiavam, que era Direito Público. E que existe por oposição ao direito das empresas e essa parte mais sexy e mais interessante, que é fazer negócios e não sei o que mais. Eu sempre me interessei muito sobre a Constituição e sobre como é que as entidades públicas funcionavam e como é que a coisa pública se geria. Tanto que segui para o mestrado nessa área, que se chama Jurídico-Políticas, que é assim uma coisa feia. Não sei. Chama-se Jurídico-Políticas, é uma coisa assim técnica e feia. E, portanto, essa parte da coisa pública e como é que a coisa pública se gera sempre me interessou muito. Depois a minha vida deu algumas voltas interessantes. Eu acabei, muito novo, a fundar uma organização na Cova da Moura, que se chama Academia do Johnson, com um amigo meu, que é o Johnson, e que esteve preso durante muitos anos. E quando saiu da cadeia, por razões do acaso, cruzou-se comigo, foi apresentado por uma pessoa amiga e apontou-me o dedo e disse assim: espera lá, tu estudaste Direito? Eu, sim, posso confirmar que sim. Ele, olha, que eu quero fazer uma organização na Cova da Moura para que estas crianças não tenham a mesma vida que eu tive. E preciso de alguém que me ajude a fazê-la. Tu tinhas que idade? 22. E fiquei... Pronto, ele é muito mais alto que eu, e eu não conhecia de lado nenhum. E aceitei, e assim fizemos. Infelizmente ele morreu agora em dezembro e é uma pessoa que... Lá está, é uma pessoa que vem de um meio completamente diferente do meu, que é um meio da classe privilegiada lisboeta, e que teve uma vida muito mais difícil do que a minha vida alguma vez vai ser, não é? Ou já foi, e conseguiu, apesar de todas essas dificuldades, proteger os mais fracos, que é o mandamento que eu acredito. E tu continuas a colaborar com ele? Ele morreu, infelizmente, vítima... Ele teve preso muitos anos e consumiu drogas durante muitos anos, tanto antes e fora da prisão. Ele foi ver para a rua aos 18 anos. E portanto, morreu agora recentemente com cancro. Mas aquilo continua a funcionar. Eu vivo em Londres e, portanto, não estou tão ligado como gostaria. Mas continua a funcionar e, aliás, ainda hoje ou amanhã vai ser lá apresentada a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e é uma organização que é muito importante ali no bairro e que ajuda muitas crianças que, de facto, precisam de ajuda. Paralelamente, eu dei... Como é que ajuda as crianças? Aquilo a ideia básica é gira. Como é que ajuda e como é que é financiada? Pronto, a ideia básica é gira. Ele, basicamente, ele jogava muito bem futebol, mesmo muito bem. E, aliás, eu acho que ele teve
Agora posso estar a dizer mal. Ele escreveu um livro sobre isto, depois as pessoas podem consultar. Mas ele teve preso 10 anos e mudou de prisão 9 vezes. E foi campeão 9 vezes do torneio de prisões. Campeão. Ele era muito bom. Ou seja, a prisão onde ele estava ganhavam sempre, porque ele jogava muito bem futebol. E então ele tinha uma ideia que era, isto ultra simplificando o modelo, ele tinha uma ideia gira que era, ok, eu vou atrair estes miúdos pelo futebol, mas só joga quem tiver boas notas. E, portanto, eu tenho que lhes dar condições para ter boas notas. Então, pronto, isto quando começou era uma coisa muito pequenina, eu dava explicações de história no porta-bagagens do carro de uma das outras voluntárias, que era também uma das fundadoras, e aquilo depois foi crescendo, às tantas já tínhamos 300 crianças, um escritório, um centro de explicações, uma sala de jiu-jitsu e de dança e tal, mas a lógica sempre foi essa, tu tens o apoio para te cederes e para conseguires sair daqui. E nós queremos criar humanos que tenham bases sólidas e força e condições para poder sair, de facto, daquela situação terrível, que são bairros completamente marginalizados e pessoas que, basicamente, a vida lhes deu foi um enorme número de barreiras que não nos permite chegar tão longe de forma tão fácil como eu, por exemplo, cheguei. Porque a vida para mim foi facílima. Eu fiz tudo o que se esperava de mim, que era ir para a universidade, ter boas notas, ter um emprego, etc, etc. E isso sempre foi o esperado de mim, os meus pais sempre quiseram isso para mim, todos os meus colegas, todos os meus amigos andaram na universidade, e isso está longe de ser a realidade do Portugal real, não é? E, acima de tudo, está muito longe de ser a realidade destas crianças. E, portanto, esse projeto foi o primeiro que eu ajudei a montar e que, claro que tem sobretudo porque era muito novo na altura, quando começámos, tem um espaço muito especial no meu coração, mas pronto, daí para a frente sempre fomos fazendo novas coisas. E foste logo dali para Londres? Não, ainda trabalhaste. Eu dei aulas, paralelamente dei aulas durante alguns anos na Nova, na Faculdade de Economia. E dali, Aulas de quê? De Direito? De Ética. De Ética, ok. E de Comunicação e de Liderança, dei assim umas cadeiras. Uma cadeira. E eu dava aulas na faculdade e a dada altura houve necessidade, de facto, de profissionalizar um bocadinho essa organização, a Academia do Johnson, e o Johnson pediu-me para ser o diretor executivo dele e para criar alguma estabilidade e trazer alguma... Enfim, mais capacidade também, porque ele era uma pessoa que trabalhava de sol a sol e era uma pessoa muito engraçada porque as crianças passavam na rua e chamavam-lhe de pai. E ela, se calhar, ele foi certamente o pai de muitas crianças o pai que estas crianças precisavam, não é? Isso era uma pessoa muito inspiradora e, de facto, esse contraste entre a sorte e o azar que nós temos na vida por coisas que nós não escolhemos, não é? Ele nunca escolheu ter nascido na família em que nasceu, os pais dele idem, não é? E certamente nunca, eu tenho a certeza que nunca ninguém escolheu nascer pobre. Não é? Há pessoas que escolhem ser pobres, claro, muito raras, alguns por motivos religiosos, etc. São absolutamente excepcionais, não é? Pessoas que se deixam a votos de pobreza e tudo mais. Mas eu tenho a certeza que, podendo escolher, ninguém escolhe, vou nascer numa casa pobre, porque isso não tem, obviamente, não tem vantagem nenhuma. E nós, de facto, e isso para mim é muito claro na minha cabeça, nós somos vítimas deste acaso enorme que é a aleatoriedade das nossas condições de nascimento. A cor da nossa pele, a quantidade de dinheiro que os nossos pais têm, o nosso sexo, exatamente, o nosso sexo, etc. Quer dizer, ter nascido em Portugal ou ter nascido em Marrocos, claro, dava-me logo uma vida muito diferente. E eu tenho isso muito presente na minha vida. Acho que é uma coisa que para mim é muito clara e é muito importante não sei, nunca faço na forma como eu vejo as coisas. Já vamos a Londres, mas já que falaste disso, eu acho que tudo o que tu estás a dizer devia ser uma coisa quase adquirida. Acho que toda a gente devia concordar com isso, mas a gente sabe que não é bem assim. Não. A gente não sabe assim. Mas vamos agora ao segundo lado da derivada, que é até que ponto é que tu acreditas que a gente... E eu vou a isto também porque tu deste ética e queria perceber onde é que tu te posicionas aí, que é até que ponto é que tu achas que nós temos capacidade de influenciar a nossa vida? Bem, eu acredito mesmo que nós temos capacidade de influenciar a nossa vida, até porque senão... Quer dizer, eu não acredito numa visão determinística das coisas, ou seja, eu tenho muito claro que, de facto, as pessoas que nascem em determinados contextos têm uma vida muito mais difícil e muito menor probabilidade de, por exemplo, ter boas notas na escola,
por causa disso, ter ordenados mais altos quando crescem, e etc. E isso é claro na minha cabeça e é muito claro, acima de tudo, na evidência científica. Ou seja, é muito claro, há imensa literatura, há imensos números, há imensos dados, há imensa estatística, há um corpo enormérrimo de evidência, não é? Quer dizer, eu ainda conheci pessoas, que acho que cada vez são menos, mas que acham que as pessoas mais pobres são pobres porque são mais burras. Não é? Pronto, mas esta parte é o que eu estou a dar por adquirida. O que está-me agora a interessar é exatamente a outra parte, que é se nós temos alguma capacidade de influenciar o nosso percurso. E temos, evidentemente. A única diferença é que, de facto, o esforço que temos que pôr... Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, mas pronto. Não. Ou seja, em média é difícil. Claro. E isso está bem documentado. Em média é muito difícil quebrar estas barreiras que se vão pondo à minha frente, não é? E estas barreiras são tão simples como... Eu dou sempre um exemplo de uma colega que eu tinha no liceu, que já tinha chumbado 1 ou 2 anos, e era da minha turma. E ela, quando nós acabámos a escola, eu ia para casa e ela ia trabalhar no McDonald's, que era mesmo no fim da rua do meu liceu. E, portanto, ela tinha ali uma barreira, que é eu podia ir para casa, sei lá, ver uns brancos com açúcar, ou estudar, ou mesmo descansar. E ela não, ela tinha que ir para o McDonald's, trabalhar a seguir. E a seguir ao McDonald's é que podia eventualmente ir descansar ou trabalhar, ou estudar, ou ajudar a mãe, ou o que é que fosse que ela precisava de fazer. Nós os dois acabámos eventualmente a escola e os dois andámos na universidade. Ela também tem um curso como eu. O que é muito claro para mim é que ela tem muito mais mérito do que eu em ter esse curso, não é? E, portanto, é possível, através do nosso trabalho, conseguirmos chegar lá. A questão que eu acho que nós muitas vezes perdemos, e isso tem a ver um bocadinho com o teu statement inicial, nós muitas vezes perdemos o que é isto do mérito, não é? E valorizamos muito mais uma pessoa como eu, que chega longe e vai trabalhar para a Goldman Sachs e tal, e faz exatamente aquilo que se espera com esforço, que é um esforço, as pessoas trabalham e trabalham muitas horas. Ninguém chega à diretora da Goldman Sachs sem se matar a trabalhar. Não tenho a menor dúvida disso. Sim. Mas o esforço destas pessoas para conseguir aquilo que é o mínimo esperado para mim é muito superior. Isso é muito claro. Claro, mas a minha pergunta é... Achas que é determinístico? É isso? Não, na minha pergunta é outra. Se tiveres um tipo com as mesmas condições do que tu, e há um que consegue e o outro que não consegue, se tu podes pôr uma carga moral em cima disso, ou se tu deves olhar para a realidade e dizer só assim, a gente vai fazer até dessa maneira, meritocrática, eu não sei como se diz a palavra, meritocrática, só porque isto faz com que as pessoas sofram menos em termos gerais na humanidade. Mas eu não acredito que uma pessoa que tenha as mesmas características do que outra, porque falha, seja pior, ou seja... Sim, até... Percebes? Ou deve ser... Eu acho que... a maneira como eu vejo, isto é uma maneira, e há muitas maneiras de ver a realidade, isto é uma coisa mais ligada à filosofia e à ética, mas eu acho sempre que o que falha com as mesmas condições também não pode ser... Agora, a gente pode ter que tomar depois decisões, porque se não as tomamos em relação à maneira como organizamos a sociedade vai desabar, ou vai haver mais pobreza, ou vai mais o seguinte. Mas eu não consigo ter uma atitude meritocrática, que não consigo dizer a palavra, não tem mal nenhum, nem em relação a um par em termos de... Mas aí nem em relação a um gajo que tem mais condições do que eu. Eu não digo, este gajo era rico, esbanjou tudo. Mas aí eu se calhar devolvo-te a pergunta, que é o que é isso do ter sucesso, o que é isso deste gajo ter isso, não é? Isso está sempre lá, não é? Está sempre lá, porque há pessoas que optam por outra coisa, não é? E porque é que, quer dizer, porque é que um diretor executivo da Goldman Sachs há de ganhar 1 milhão de vezes mais do que um artista de boa qualidade em Portugal, não é? Claro. Eu conto esta história que é sempre muito fixe, que é, tu tens um gajo alemão ou português, que é para não ter o estigma do Norte da Europa. Não, do Norte da Europa, para não estar a culpar o Norte da Europa, tenho eu, pronto, que assim é mais fácil, culpo-me a mim e está tudo bem. Eu trabalho, não sei o quê, faço isto, faço aquilo, faço aquilo outro, não sei o quê, ganho dinheiro e depois... digo, agora vou viver para Nápoles, porque aquilo lá é que é fixe, e vou descansar finalmente, e vou estar aqui, de acordo, vou à praia, venho para casa, almoço, leio, não sei o que mais. E olho o sol, estou durante horas a ver o sol, e para baixo, e para cima, e depois vou para lá, não sei o que, está lá um gajo, um napolitano, estás a perceber? E falo com ele, e o gajo diz, então, mas conte lá o seu percurso, e eu conto este percurso, estás a ver?
Pronto, e depois cheguei ao fim e consegui, finalmente agora tenho aqui uma casa em Nápoles e venho para aqui e fico a olhar para o sol, a andar para cima e para baixo. E você? E o napolitano responde, eu fiz sempre isso. Pois. Por isso. Sim, mas isso é como aquelas coisas relativas, é como, sei lá, imagina, nós cá em Portugal, em princípio, dá um exemplo, não sei, das universidades. Cá em Portugal, imagina, tu és muito bom aluno, não sei o quê, queres ir para a melhor universidade, vais para o técnico, vais não sei o quê, não é? O equivalente a isso para o inglês é vou para o Oxford ou vou para Cambridge, não é? Claro. E claro que o Oxford e Cambridge são muito melhores que o técnico e que o... Mas quer dizer, mas o esforço do inglês chegar ao Oxford é maior do que o português chega ao técnico? Não sei. Pá, acho que não. Acho que não. Acho que não. Pronto, claro que há portugueses que vão para o Oxford diretamente. Eles são muito bons, não sei o quê. E esses sim têm que se matar. E é uma cena doida. Mas, ou seja, eu acho que esse ponto é que é interessante, que é as nossas métricas de sucesso, ir para o Oxford, ir para o técnico, ir para tudo mais. Quer dizer, claro que tem muito mais valor uma pessoa que tenha nascido, sei lá, no Corral das Freiras, na Madeira, para o Pérrem, e consegue batalhar por aquelas escolas públicas mesmo difíceis, etc, etc, consegue ir para um instituto universitário na Madeira, uma coisa, para a Universidade da Madeira, que nem sei que curso é que tem, mas ou mesmo vem para o continente, não sei o quê. Quer dizer, essa pessoa é um monumento. Não é? Essa pessoa quer dizer, é um... Eu tenho sempre muito cuidado com isso, porque se a gente transforma aquela pessoa num monumento, estamos sempre a pôr outras pessoas que não são monumentos, está a ver? Eu tenho sempre algum cuidado. Claro que sim, claro que sim. E acima de tudo pôr as pessoas pelo que elas são e não estar sempre, esta pessoa é melhor porque é o gajo da Goldman Sachs, ou eu sou melhor porque andei em Oxford ou andei na Universidade de Lisboa, ou... Claro. Quer dizer, no fim do dia... Estou a começar a entrevista de uma forma mega destrutiva. Não, depois isto já vai ficar mais calmo. E já que estamos destrutivos, vou continuar, vou insistir na coisa. Que é... eu sei que tu dás muito valor a... tu dizes que, por exemplo, em Inglaterra, as pessoas acham que quando chegam para o 9º ano levam 2 anos de avanço em relação aos portugueses, em termos do que sabem e o que não sabem. Sim. Que todo o ensino britânico é muito baseado na quantificação dos resultados, até mesmo que sejam qualitativos, para se depois tomar as decisões. E atenção, só aqui um parênteses, que eu concordo com isso, porque isso vai tirar. Mas há sempre aqui uma questão que me fica sempre atrás da orelha, que é... Mas a gente quer aquilo, a gente quer o caminho do norte da Europa. Por exemplo, os ingleses... têm imensa dificuldade, eles não sabem ir bem à praia, eles têm imensa dificuldade em lidar com a areia, aquilo incomoda-os. Por exemplo, outra coisa que é assim, os ingleses e os povos do norte da Europa, até os americanos, têm uma noção de praia utilitária, é para ir fazer surf, ou é para apanhar bronze, para ficar bonito, ou é para dançar, as pool parties à volta de não sei o quê. Portanto, é sempre uma visão mais utilitária. E o meu medo, e gostava que tu me falasses um bocado sobre isto, é se a certa altura as civilizações do sul da Europa não se vão vender... eu acho que as do norte da Europa têm coisas maravilhosas, mas acho que tem que haver um intercâmbio de civilizações. E eles bem percebem que eles querem todos vir para cá e nós não queremos ir para lá só por dinheiro, não é? Vou discordar imenso de imensas coisas que disseste. Mas claro, a ideia é essa. Há muitos mais portugueses a querer vir para a Inglaterra do que ingleses para Portugal. Não, mas é para ir trabalhar e ganhar dinheiro. Mas diz-me a quantidade de pessoas... Não, mas eu acho ótimo a Inglaterra e a Alemanha. Não tenho nada contra isso. Mas há uma coisa que não consegues negar, que é quantas pessoas é que querem ir viver o fim da sua vida para a Inglaterra, estás a perceber? Ou para para Düsseldorf, ou para Birmingham, ou para Oslo. São sítios que não são muito giros, de facto. De facto, não, acho que sim. Agora, acho que aí tem várias camadas. Eu diria que, não sei se isso tem uma relação direta com o sistema de ensino, acho que há uma coisa que tem uma relação muito evidente. Tem alguma, porque eu tenho muitos amigos que viveram em Inglaterra e os gajos estavam a inscrever os miúdos mal nasciam na escola X para ir para a Y, para ir para a Z e acabar em Oxford. Mas eu acho que isso não tem que ser mau, por várias razões. Uma que é, em princípio, quanto mais tu estudares, mais dinheiro vais ganhar quando és adulto. Claro. Pronto. E isso é muito importante. A educação é uma forma de quebrar a pobreza. Claro. E as pessoas menos pobres têm vidas melhores, no sentido de que têm menos problemas de saúde, têm casas melhores, os seus filhos têm mais possibilidades na vida, etc. Ser mais rico é bom. Claro. Não é? Quer dizer, ser rico não te vai resolver os problemas todos da vida, etc, etc. Mas vai-te trazer uma série de camadas de bem-estar
Sem dúvida O nenhuma. teu nível de educação está relacionado com as coisas mais... eu quando digo que está relacionado não é tipo... Parece que há muita evidência que demonstra O que eu estou a dizer em relação à nossa cultura é don't throw the baby with the bathwater. Não, claro. Percebes? Porque há muita coisa que eles têm também para aprender connosco, Então não. percebes? Então não. Mas eu acho super importante que a gente Claro. aprenda imensa coisa. Mas digo uma coisa, e Claro. claro que sim, tens razão. Mas Inglaterra é um país que tem imensos problemas gravíssimos. Inglaterra é dos países mais desiguais do mundo. Claro. E, aliás, quando se compara É Portugal tipo nós, mas no norte. Não, imagina, Inglaterra é um país que tem imensas coisas absolutamente caóticas e é um país com uma desigualdade muito grande. Tem muitas pessoas muito ricas e muitas pessoas mesmo muito pobres. E é uma das coisas mais marcantes e nos Estados Unidos, então, quer dizer, isso é mato, não é? Quer dizer, Estados Unidos eu estive agora há pouco tempo nos Estados Unidos para mim é uma aberração, é uma coisa estranhíssima. Também desigualdade. tive, é de louco. Estive em São Francisco, aquilo é uma loucura. maluco. Mas... O país mais rico do mundo. É uma loucura. É uma loucura. Mas pronto, claro que a Inglaterra tem imensas coisas boas que nós devíamos aprender com eles. Claro. Mas nós também temos coisas ótimas que os ingleses não têm. Portugal também tem uma desigualdade enorme, tem um problema muito grave de pobreza infantil, provavelmente maior do que a Inglaterra. Mas o que é importante é, nós de facto, quando olhamos para um e para o outro, percebemos que, por exemplo, em Inglaterra, tu tens o fosso entre ricos e pobres é muito mais pequeno do que o fosso entre ricos e pobres em Portugal na escola. Tu olhas para os alunos mais pobres de Portugal, aos 15 anos de idade, eles têm cerca de 2 anos de atraso em relação aos alunos mais ricos, que é um fosso muito grande, aos 15 anos. Claro. Quando olhas para esses mesmos alunos dessa idade, a diferença entre ricos e pobres em Inglaterra é tipo metade, são tipo 11 meses. É uma diferença É uma absolutamente diferença gigante. E gigante. já está a condicionar completamente a vida destas pessoas. Claro. Depois vais ver, por exemplo, sei lá, os resultados de leitura dos alunos de 4º ano, em Inglaterra e em Portugal. São tudo coisas comparáveis, com amostras, os mesmos exames, etc. Isoladas. Exatamente. E vês que, por exemplo, a Inglaterra hoje em dia é o melhor país ocidental em termos de nível de leitura dos alunos de 4º ano. É o melhor. Ultrapassou a Finlândia e aquelas vacas sagradas todas que nós gostamos. Grande cena. Estão todos contentes. O que é que eles fizeram? Assim, de uma forma muito básica, o que é que achas que fizeram para incentivar a leitura? Olha, eles fizeram uma coisa que não é muito básica, mas que é alterar a maneira como as crianças aprendem a ler. Basicamente há 2 métodos. Há um que é, tu aprendes a ler com base no som das letras, e outro que é uma coisa assim mais global, que se chama método global, que é tu queres aprender a ler... Eu olhei e vi a palavra. tu queres adivinhar as palavras com base no contexto. Tu queres que uma criança perceba que se olha para um livro e tem a minha bota e diz bota, ela percebe que isto é uma bota. E eles apostaram muito num sistema específico deste de aprender a ler com base nos sons, que é feito com base tipo, em imensos dados e em evidência, que é uma forma de fazer políticas públicas que eu gosto muito e que me interessa muito. Portanto, de repente, eles de facto são o país ocidental com alunos que leem melhor. Isso é brutal. E que mais lê também? Não, é muito giro, porque uma das consequências... Sim, eles têm hábitos de leitura muito grandes. É curioso, porque uma das consequências desta forma de aprender a ler, que é mais ou menos a forma que nós usamos em Portugal, a cartilha maternal de João de Deus, etc., usam este método, que se chama método fónico. Uma das consequências é que as crianças perdem um bocado o gosto da leitura por aprenderem a ler desta maneira, que é curioso. Pronto, perdem sobretudo o gosto da leitura ao início. Depois o que acontece é, tu como acabas a saber ler melhor, no longo prazo isto dá-te alguma bagagem, dá-te alguma literacia e dá-te alguma capacidade de compreenderes melhor tudo o resto, porque sem literacia não consegues perceber matemática, não consegues perceber história, não consegues perceber geografia e, portanto, o argumento seria que a longo prazo isto até podia valer a pena. Isso é uma discussão tipo super expert e super técnica, mas pronto, eles têm os alunos que leem melhor do 4º ano, neste momento. Portugal, ao contrário deles, tem vindo a descer bastante a nível de leitura. Mas pronto, e depois há coisas que Portugal faz e que são absolutamente gigantescas. Portugal era de longe o país mais atrasado da Europa a nível de educação. Portugal ainda hoje é o país Em 1974? Não. Não, hoje em dia... É o mais atrasado? Não estou a perceber. Isto é preciso alguma nuance. Hoje em dia, Portugal é o país da Europa onde menos adultos acabaram o 12º ano. Okay, são 45%. Só 40 e tal por cento é que acabou, não é? Exatamente. Porque o 12º ano só começou a ser obrigatório em 2009. Há 10 anos, mais já está. Tipo em 2009 foi com o Sócrates. Começou a ser obrigatório. Portanto, nós temos um atraso muito grande. Nós no ano 2000
a maior parte da população portuguesa não tinha a quarta classe. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer duas coisas. Uma que é, nós temos... No ano 2000, No ano 2000. Tu no ano 2000 tinhas... mais de 50% das pessoas Sim. não tinham a quarta classe. Sim. No ano 2000, pá, não sabia. Isso Tu no ano surpreendente. 2000 tinhas a escolaridade da Inglaterra, da Alemanha, tipo em 1930, e da Roménia em 1970. É assim uma coisa absolutamente abismal. Nós temos um atraso mesmo grande. Ok. Mas o que é que isto nos diz? Isto diz-nos que, no ano 2000, a maioria das pessoas não tem a quarta classe, até ao ano 2023, onde já é metade das pessoas, um bocado menos, que não têm o 12º ano, isto é um grande assalto. Isto significa que tu conseguiste levar à escola a imensa gente. Essa gente. Imensa gente andando na escola que de outra forma não dava. Repara, quando eu acabei o 12º ano, que foi em 2009, só 2 em cada 3 rapazes é que acabavam o 12º ano. Hoje em dia já quase toda a gente acaba o 12º ano. Isso é brutal. Tipo, isso é uma cena mesmo que nos devíamos orgulhar, enquanto povo, enquanto sociedade. E há outra coisa ainda mais interessante disto. Imensas vezes ouço, tipo, sei lá, pessoas um bocado tipo velhas do Restelo, está bem, mas agora é muito mais fácil do que no meu tempo. E no meu tempo a escola era muito mais difícil. E agora isto é tudo... Eles passam de ano sem saber nada e é tudo uma borla. E é muito curioso porque isso também é mentira. Pá, calculo que sim também. E nós conseguimos levar a escola a muito mais gente e com muito mais qualidade. Tu vais ver os resultados que Portugal tem tido desde o ano 2000 até agora. Epá, e os resultados são muito melhores. A matemática, a língua e a ciência, a língua, literature, a português e as ciências. Não é português. E aquilo é uma melhoria muito significativa. E isso achas que foi por políticas públicas, essencialmente? Sim, Não. tem de ser. Foi finalmente um investimento em educação. Epá, nós tínhamos níveis de educação que não eram aceitáveis para um país da Europa. Como é que o investimento em educação funciona? Olha, já agora, no antigo regime, como é que funcionou? Pá, o antigo regime é um terreno tão pantanoso. Porque... Mas assim, de uma forma genérica... Ok, então, o antigo regime, basicamente o que aconteceu foi Portugal, desde o Marquês de Pombal, que sempre foi o pior da Europa. Sempre. Péssimo. O Marquês de Pombal expulsou os jesuítas. Estragou a educação. Estragou, e de repente acho que só havia 1 ou 2 colégios, meio dúzia de pessoas iam à escola. Havia uma coisa, havia uma cena que era o Colégio dos Nobres, e portanto ninguém ia à escola. O Marquês de Pombal arrebentou isto tudo. E portanto este lastro foi andando, e tu chegas à Primeira República, e a Primeira República vem cheia de vontade, e agora escolas para toda a gente e não sei o que mais, e fizeram os leis todos a dizer escolas para toda a gente, mas depois faltou-lhes o essencial, que é... Professores? Não. Claro, isto é uma lei no papel, mas depois é preciso pôr as coisas na prática. Pá, e a Primeira República foi um desastre. Tipo, desastre total, Portugal continuava a ser um país de analfabetos. Literalmente um país de analfabetos. Veio a ditadura. Epá, é o que é. Aquilo é um regime inaceitavelmente autocrático, uma coisa horrível, uma pobreza terrível. E eles, no fim do regime, de facto já conseguiram universalizar um bocadinho a escola primária e pronto, e criar um bocadinho de infraestrutura, mas quer dizer, fracasso total, não é mesmo? Fracasso total. Sim, pá. Fracasso total. E de facto, depois do 25 de Abril, conseguiu-se... Nós continuávamos a afastar da Europa durante o antigo regime. A nível de educação, sim, porque a Europa continuava a assumir bastante e a Europa continuava a literar-se. Pá, e havia uma coisa que é um bocado... É uma vantagem do comunismo, digamos assim. É que nós, quando olhamos para o que é hoje a União Europeia... Pois, na Roménia, 90% das pessoas têm o 12º ano, não é? Sim, esses sistemas de leste... É como digo, nós, por exemplo, entramos para a pandemia, ou seja, entramos para o Covid com 50%, eram 48%, portanto 50% quase, da população adulta, entre os 25 e os 65 anos, não tinham o 12º ano. Passo na Croácia eram 5%. Eram 5%. E, portanto, é uma das vantagens do comunismo, que é uma coisa horrível, mas uma das vantagens que tinha é que, de facto, punha as pessoas na escola. E agora, quando o mercado europeu se enche dessa gente, de facto, em média, eles são muito mais escolarizados do que nós. Isso é uma vantagem gigantesca. Estão muito mais preparados. Ou seja, mesmo uma pessoa que tem um negócio local, tem uma mercearia, tem não sei o quê, a diferença que é eu ter o 4º ano ou ter o 12º ano é uma diferença brutal. Faz melhor contas. Sim, e tomo melhores decisões. E quer dizer, isto não é para dizer que lá porque eu não tenho estas qualificações que eu sou pior ou que não vou ser capaz de conseguir, respondendo à tua pergunta do início. Claro que há sempre pessoas que vão conseguir sem as qualificações certas e tudo mais. Aliás, Portugal tem imensos exemplos de self-made men, pessoas que vieram do nada e que fizeram fortunas e pessoas brutais, quer dizer, até o próprio Cavaco Silva, não é? Quer dizer, como é que aquele homem saiu de Belicame para o mundo, não é? Mas pronto, mas em média, quer dizer que todos vamos ser um bocado melhores. E isso é a ideia os economistas chamam-lhe o capital humano, é assim um jargão,
Mas essa é a ideia. E isto para dizer o quê? Que há imensas coisas boas de educação em Portugal, até mesmo eu dei agora este exemplo de facto, levarmos a escola a mais gente e com mais qualidade, mas mesmo em relação à Inglaterra diretamente, há algumas coisas que nós fazemos muito bem. E eu dou sempre este exemplo, e as pessoas acham que eu estou um bocado a gozar, mas não estou a falar muito a sério, que é, por exemplo, Portugal é dos países da Europa que tem melhores cantinas nas escolas. Isto é uma coisa mesmo importante, porque tu não podes tentar pedir a uma criança que aprenda se ela tem fome. E, de facto, e há um estudo muito interessante que fizeram no University College London, em que eles foram ver o que é que serve nas refeições escolares em Inglaterra e pegaram em alguns outros países, que agora não sei de cor, e depois, por acaso, disseram, vamos pegar em mais um, e Portugal. E é giro porque o paper tem imensos dados qualitativos e quantitativos, mas às tantas tem fotografias dos tabuleiros, das cantinas. E quer dizer, em Portugal tens sempre uma peça de fruta um pãozinho, sopa. Normalmente double carb, ou seja, tens sempre batata frita e arroz, tens sempre sopa. E de facto, quer dizer, isso é brutal, não é? Sobretudo para um país que tem tanta pobreza infantil. Eu acho que nós nos esquecemos que a pobreza infantil é das coisas mais marcantes do nosso país. E portanto, isto para dizer, Inglaterra não é o perfeito de todo, Portugal também, pronto, tem estes problemas, mas também há coisas que nós fazemos bem e coisas que nos devemos orgulhar, isso não tenho dúvida. Falando agora um bocadinho da função do Estado no ensino. Falando do ensino público ou privado, se calhar uma pergunta de cada vez. Que é, o que é que tu achas, tu achas que o ensino privado, a certa altura, com as condições más que o ensino público tem, vai destruir cada vez mais o ensino público? Por comparação, porque as pessoas, por exemplo, eu tenho os meus filhos no ensino público, e há problemas, não sei o quê. A altura a minha mulher disse, se calhar devíamos passar para o privado, mas nós não queremos. Portanto, em princípio, não. E eu não acho que seja assim tão mau o ensino público como se calhar certa direita também o vende. Não é? Eu não acho que seja assim tão mau o ensino público, mas tem problemas. Tem, claro. E o problema é se eles se agravam. E se eles se agravam, o fosso aumenta entre os ricos e os pobres. Por isso eu queria perceber o que é que tu achas disto, se a gente deve, claro, o Estado deve contratar escolas privadas, como é que tu achas que isto deve funcionar, o equilíbrio entre uns e outros? Ok, então, eu acho que isso tem várias camadas. Uma que é, há escolas públicas que são muito melhores do que escolas privadas. Normalmente, o grande determinante é a quantidade de dinheiro que os pais dos alunos que estão naquela escola têm. Sei, tu pegas uns alunos ricos e metes numa escola pública, aquela escola pública vai ser ótima. Aliás, em Lisboa tens imensos exemplos disso, e no Porto, etc. Não é? É verdade que o fosso entre escolas públicas e escolas privadas, em Portugal, é um fosso grande. Mas tu defendes muito que são os professores que fazem as escolas, mas aqui estás a dizer que são os alunos que fazem as escolas. Sim. Então, também fazem. Primeiro, é preciso, eu acho que há uma coisa que é preciso clarificar, que é, isto é muito complexo e é muito difícil tu simplificares a tal ponto. Com certeza. Isso, respostas simples para problemas complexos são outro tipo de pessoas que dão, que não sou eu e que gerem partido onde eu não voto. Claro. Mas, se tu pegares, fizeres assim um queijo, tipo um gráfico de queijo, muito simplificadamente, tu sabes que a coisa mais importante que tu tens na escola é o contexto socioeconómico em que tu nasceste. Isso é o maior determinante das tuas notas na escola, que é a quantidade de dinheiro que os teus pais ganham e, em especial, a escolaridade da tua mãe. Pois. Da mãe. Quem está mais em casa a tomar Exatamente. conta. E pronto, isso é toda uma outra conversa que podemos ter sobre o papel das mulheres na sociedade. Bem, mas isso não é para agora. E isso aí é mais importante que tudo o resto. Depois, quando tu olhas para a escola, o que tu vês é que há coisas dentro da escola que têm mais e menos impacto. A coisa que, de facto, de longe tem mais impacto é a qualidade dos professores. Mas de muito longe. É 2 a 3 vezes mais importante do que qualquer outro fator. Mesmo do que a condição socioeconómica e cultural? Não, essa é o mais. Essa vem de fora da escola. Ok. Portanto, dentro da escola é os professores, a qualidade tu esqueces o que se passou lá fora, okay. Tu esqueces que aquela criança vem com fome e que a outra tem um Rolls Royce. Claro. Quando controlas as peças variáveis e olhas para a escola, o mais importante é a qualidade dos teus professores. E pronto, isso é uma coisa mesmo importante. Tu depois olhas para se a escola é pública, se a escola é privada, e o que é que tu vês? Tu vês que, no caso português, o que as escolas privadas têm em relação às públicas são uma enorme vantagem em muitas coisas. Uma que é, tem muito mais flexibilidade para contratar quem querem, como querem, tem muito mais flexibilidade para escolher os alunos que querem. Exatamente, não tem problema, não tem alunos com problemas. Claro. Tem alunos mais fáceis, com certeza, mas tem menos problemas, menos com problemas de aprendizagem, etc. E não têm que chegar aos sítios
onde não há mercado para elas, não é? Aliás, as escolas privadas cada vez mais fazem ainda para mais quase exames para que as pessoas possam entrar ou não. Portanto, sim. ainda qualificam mais, Claro. além do dinheiro, já qualificam através do nível de conhecimento que as pessoas têm. Evidentemente. Pronto, e depois houve-se muito aquela coisa de... Houve um evento caricato aqui há uns anos, acho que foi durante o Covid até, que o Ministro da Educação disse que o custo por aluno nas escolas públicas era 6.000 euros por aluno. E toda a gente veio logo com aquela conversa, mas isso é o custo de uma propina de uma escola privada, portanto, mais valia ao Estado pagar aos privados. O que é tem tantas camadas de estupidez que eu tenho que fazer por partes. Então, uma de cada vez. A primeira camada de estupidez é que o Ministro da Educação disse aquele número e ele não faz ideia de daquele número existe. Porque ele disse aquilo numa entrevista, depois, nem escreveu um parágrafo a dizer, olha, chegámos a este cálculo desta forma. Não, nada. Ele disse aquilo, eu e os meus colegas que trabalham mesmo em Economia e Educação e que percebem imenso disto, ok, isto vem de onde? Um parágrafo. Pronto, em teoria devia ser um documento, pai, com 3 ou 4 páginas, a dizer, olha, pegámos no bolo todo, dividimos para estes alunos, fizemos não sei quanto por turma, nada, foi 6.000. Mandou-se assim para o ar. Ele basicamente deve ter pegado no Orçamento de Estado e dividiu pelo nome do aluno, não sei. Uma coisa assim estúpida. Mais estúpidos ainda foram todos os outros que são taradinhos de só o privado é que é bom a dizer, então mais vale pôr todos no privado. Que também é uma estupidez, é outra camada de estupidez. Porque o privado escolhe os alunos que tem e, portanto, claro que há privados que têm alunos de contextos muito desfavorecidos e porque querem ter essa obra, querem ter essa função, e ainda bem que os há. Mas a verdade é que custa muito dinheiro abrir uma escola em Piódão Grande, não é? E o Estado tem que abrir lá uma escola, coisa que o privado só abre se de facto tiver lá um mercado para abrir a escola. E portanto, a comparação é estúpida nesse aspecto. E há coisas que o privado tem. Por exemplo, as escolas privadas pagam pior aos professores do que as escolas públicas. Evidentemente. E isso é um problema que os privados vão ter. E sobretudo agora que, enfim, devemos falar sobre isso, mas... Porque os privados pagam pior do que os público. Aliás, o privado de um ano para o outro teve que aumentar os salários em quase 1.000 euros. Então, e porquê é que não há agora, com tanta falta de professores, porquê é que não há uma transferência do privado para o público? Porquê é que tu achas que isso não está a acontecer? Porque um dos grandes problemas do setor público é que é completamente rígido, é de uma rigidez atroz. Tu tens um sistema que coloca professores de uma forma... Eu acho que o adjetivo é bizarra. É uma forma bizarra. Eu não conheço mais nenhum país na Europa onde isto funciona assim, como funciona cá em Portugal. O professor candidata-se a ser professor e é colocado num sítio. Isto é uma loucura. Eu há tempo escrevi um artigo sobre isto para a Iniciativa de Educação, que é uma iniciativa do professor Nuno Crato, e comparei o modelo de contratação dos professores ingleses com o modelo de contratação dos professores portugueses. E dei a um amigo meu inglês, que trabalha lá no Instituto para Rever, que é um grande especialista destas coisas. Maluco. Ele não percebeu. E o gajo disse, mas estás a gozar comigo? E eu, não, em Portugal é assim que funciona. E o gajo disse, não pode ser. Como é que é assim que funciona? Eu, não, é assim que funciona. As escolas não contratam os seus professores. As escolas calham nos professores. Assim, então, as escolas não recebem o CV do professor e escolhem, olha, este fulano A é melhor que fulano B para o meu contexto, porque tem mais a ver com a equipa, como as empresas fazem, como a vida, como é feito na vida, não é? Eu, não é assim que funciona. E o gajo achou que eu estava doido. É maluco. Tipo, como é que isso funciona? Pronto, e a resposta é não funciona. Não é? E não funciona... E porquê é que tu achas... Porquê é que isso não é mudado? Porquê é que... Pronto. Há várias razões. Ou seja, eu estou a pôr isto aqui a dizer que isto é bizarro. Porque parece que isso iria melhorar a própria condição dos professores. Sim e não. Ou seja, há aqui vários problemas, que é... Primeiro, há um grande problema que as mudanças em educação têm que se fazer assim, a longo prazo e devagarinho. Tu não queres nunca partir o sistema. Porque quando tu partes o sistema e de repente fazes mudanças bruscas, quem está em risco são as tuas crianças. E tu não queres pôr as tuas crianças em risco no sentido de aprender menos e, portanto, isso ter consequências a longo prazo na sua vida. Não é? Portanto, isto tinha que ter sido uma mudança feita ao longo dos últimos 20 anos. Porque isto era previsível que nós íamos chegar a este ponto onde não há professores. Portugal não tem professores suficientes. Faltam 35.000 professores até ao fim da década e o ano passado só recrutaste 3 novos professores de Físico-Química. 3, para o país inteiro. Mas deixa-me só interferir nisto aqui, porque é importante. Mas no tempo em que o PS, quando o Nuno Crato estava no governo,
Ele, nessa altura, afirmou que havia professores a mais. O que é que ele queria dizer com isso, na altura? Isto não é uma crítica, é só tentar perceber o que é que se passava e o que é que mudou nos últimos 10 anos. Não, bem, eu acho que terias que fazer essa pergunta a ele, mas... Não, mas o que é que tu achas que... Não, acho que era previsível. Acho que, de repente, o que se passou foi, nessa altura, de facto, o modelo era um modelo em que se previa que houvesse menos crianças, como de facto se verificou. Eu acho é que não se pensou que, de facto, a atratividade da profissão viesse a esbroar-se tanto como se esbroou. Ou seja, Portugal é de todos os países da Mas OCDE. havia mesmo professores a mais nessa altura? É possível, não sei. Ok. Não sei sabes dizer. Era dizer. muito novo, não sei dizer. Não sei dizer. Mas acho que o que havia, sem dúvida, ou o que passou a haver, foi Portugal era o país da OCDE toda onde menos crianças querem ser professores quando crescem. Portanto, há ali qualquer coisa que nós fizemos mal, não é? Eu acho que este sistema se devia ter modernizado ao longo dos últimos 20 anos, em pequenos passos, em vez de ser agora à maluca. Porque isto causa imensos problemas. Há imensos professores atualmente frustrados e com razão, que de repente mexem, agora temos que partir as regras a meio, e isso de facto não faz sentido. E depois tem outro problema ainda maior, que é de repente tu tens uma população docente muito envelhecida. Tens muitos professores muito velhos. Nos próximos 7 ou 8 anos, metade vão-se embora. Exatamente, 40% vai-se embora. 40% vai-se reformar. É avassalador. E agora... Então, se tu fosses Ministro da Educação, para ser uma coisa concreta, fazemos até os dois. O que é que tu fazias e o que é que este Governo está a fazer, o que este Ministro está a fazer e o que é que tu fazias para resolver o problema da shortage, da falta de professores que tu tens... Ok. E eu já nem te falo nas grandes cidades, porque as grandes cidades ainda para mais têm associado o problema do imobiliário, da pressão imobiliária. Mas em termos genéricos, então, o que é que se tu fosses ministro, o que é que tu fazias e o que é que este ministro está a fazer? Então, este ministro está a fazer uma borrada gigante, evidentemente, e o que ele está a fazer basicamente é algumas coisas que de facto têm que ser feitas, só que ele não tem coragem de dizer que as está a fazer. Ele, por exemplo, ele vai começar a abrir a escola a pessoas que são menos... que não têm qualificações necessárias para ser professores. Repara, tu hoje em dia para ser professor tens de ter um mestrado em educação e há uma via crucis enorme. E aí tu achas que ele está a fazer bem? Ele está a fazer bem na prática. O problema dele é que ele não tem coragem de dizer que é isto que está a fazer. Porque ele depois ele não fala do assunto, encontrou ali, coitado, um braço... Coitado não, tem culpa nisso. Porque ele está lá há 8 anos. Um braço de ferro gigantesco com os professores todos, que não consegue... Não consegue. Os professores não querem deixar isso, não é? Mas os professores... tem alguma razão do lado deles também, não é? De certa forma. E pronto, ele está ali preso nisto, ele está lá há muitos anos e em 8 anos resolveu muito pouco. Eu acho que isso é evidente, não é? E pronto, isso é um problema que ele não está a conseguir desbloquear. Portanto, é tirar a obrigatoriedade a teres um mestrado em educação para dar as aulas. Mas repara, isso vai ter que acontecer porque é absolutamente necessário. Claro. Ou seja, porque não há outra maneira de fazer. Se não quiséssemos que isso tivesse acontecido, tínhamos de ter começado a resolver o problema há 20 anos. Pronto. Eu acho que um sistema, por exemplo, a Inglaterra nesse aspecto é um sistema interessante, que é tu tiras um curso, o teu curso, sei lá, em literatura, ou em direito, ou economia, o que tu quiseres, e depois vais fazer uma especialização pedagógica para seres professor, que normalmente até se faz na própria escola. Ou seja, tu fazes um mestrado na escola. Feita-se em 3 meses ou 6 meses? Não, é um ano. Mas mesmo assim, é muito já estás a dar aulas, é? Sim, já estás na escola a aprender com um professor mais velho e a perceber... Não, tu vais mesmo para uma universidade durante 2 anos? Sim, vais, exatamente. 2 anos? Deve ser 2 anos. E não estás na escola? Não, estás na universidade. Pronto. E portanto, ele agora já mudou isso para este ano. Pronto. O que é que ele mudou? Agora, eu acho que já posso dar aulas de português, de repente. Porque acho que o curso de Direito dá para... Não tenho certeza, tinha que ver. E não tens de tirar nenhum curso de mestrado? Já não. Já não. Claro. Pronto, isto tem imensas virgulazinhas e se isto e aquilo, ou seja, só se na zona do quadro pedagógico... É uma cena mesmo tipo, do demo, cheia de adversativas, e só se isto der e só se aquilo... Pronto, é um sistema mesmo complicado. Mas é para fingir que não está a fazer. É para fingir que não está a fazer. Porque, com alguma razão, os professores dizem, então, mas agora há professores de primeira e professores de segunda, como é que é? Tipo, eu que tenho estas qualificações todas, vem aqui um pirralho e não sei o que mais. Pronto. Enfim, isso aí é um problema gravíssimo. Mas então, ele nisso está a conseguir fazer a coisa. Não sei, vamos ver. Bem, não está
tanto que não há professores nas escolas e, portanto, isto não se resolve de um dia para o outro. Não, ele não agora vai resolver este ano. Ele tinha que ter começado a ver 8 anos quando foi para lá. Pronto, isso aí é claro. O que é que é, como é que se chamava o antigo? Era O Tiago Brandão Rodrigues. o Brandão Rodrigues era, pronto, andava ali a pastar, acho eu, não é? Brandão Rodrigues é capaz de ter sido a pior coisa que aconteceu no nosso sistema de ensino desde Marquês de Pombal. Pronto. E para competir com o Marquês de Pombal não é Com Marquês de fácil. Pombal. Ele não fez nada, basicamente, andou a assobiar para o lado. Em defesa dele, ele levou com o Covid, fez um péssimo trabalho durante o Covid. Sim, eu não sei dar grandes highlights da vida dele como ministro, mas aqui há uma coisa importante. Eu admito que isto não deve ser nada fácil, este trabalho. Tipo, eu não invejo nada do trabalho deles. E, aliás, admiro imenso, tanto no caso do Bruno Rodrigues como de João Costa, como na maioria dos políticos, admiro imenso que ele exige uma certa abnegação. E eu admiro isso nestas pessoas, ok? E penso sempre, por exemplo, as pessoas queixam-se imenso de políticos de carreira e tal, que não é o caso nem de João Costa nem do Tiago Brandão Rodrigues, são as duas pessoas com uma carreira deles. E, aliás, no caso do Brandão Rodrigues, uma carreira em Cambridge bastante impressionante. E o João Costa também é especialista nas áreas dele e é uma pessoa muito válida e, portanto, ou seja, eu não estou a pessoalizar a coisa de todo. Mas eu admiro imenso a abnegação que esta gente tem que ter para aturar isto. Tipo, é mesmo difícil, é duro. E eles fartam-se de trabalhar. Tipo, e quem acha que não, eu acho que está mesmo enganada. Tipo, estas pessoas fartam-se de trabalhar e é muito duro. Agora, se me perguntas o que é que pode ser feito? Eu tenho escrito bastante sobre isto ao longo dos anos. É um problema que não é só um problema português, da falta de professores. Não é só. Em Inglaterra tens o mesmo problema. Tens o problema ao contrário. Então? Que é, tu tens falta de professores porque não os consegues manter no sistema de ensino. Querem-se ir embora, porque depois... Por exemplo, há imensos professores de matemática que vão para a Goldman Sachs trabalhar. Claro. E não se consegue competir com os salários da Goldman Sachs. Claro. Pronto. E que é curioso. É o problema oposto. O nosso... Mas que torna o nosso mais grave, porque o nosso era previsível. O nosso existe, porque basicamente todos os professores vão reformar agora. E todos os professores vão se reformar agora, lá está, porque precisamente a seguir ao 25 de Abril, tu tinhas, precisavas entraram imensos, precisavas das escolas para toda a gente, tal e tal. Aliás, a minha mãe deu aulas numa escola pública só com o 12º ano, porque não havia professores suficientes, e havia a telescola, que era uma cassete que andava de aldeia para aldeia, tal e tal. E, portanto, de repente, contrataste imensos professores. E o que está a acontecer é que esses professores agora vão se reformar todos ao mesmo tempo. Portanto, isto era completamente previsível. O que é que tu podes fazer? Há duas medidas que eu acho que são muito importantes. Uma que é, a curto prazo, teres incentivos financeiros fortes. Pagar bem. Tens que pagar mesmo bem aos professores. Tornar os professores da profissão mais remunerada do setor público. Não tenho dúvida nenhuma nisso. Mas o Costa diz que tem que manter o equilíbrio, que é ridículo, porque os médicos ganham mais que os professores, há profissões que ganham mais, os professores ganham mais, se calhar, que os polícias. Mas é politicamente difícil de vender. É até difícil, porque claro, porque senão os outros gajos vão para a rua. Não é? Isto é muito complicado. Repara, os professores portugueses, em média, até recebem mais do que a média da OCDE. Em média. Mas isto porque há muitos professores mais velhos em topo de carreira, portanto sobe muito a média. A verdade é que Portugal é dos países da OCDE com a maior discrepância entre salário de entrada e salário de saída. Então, mas vai ficar mais barato, porque esses vão se reformar e agora os novos vão ser mais baratos. E nós publicámos lá no Instituto um artigo muito recentemente sobre isto, que é uma política que se paga ela própria. Porquê? Porque o poder do professor, a qualidade do teu professor vai estar completamente relacionada com o teu ordenado quando tu cresces. Portanto, tu não teres professores, vais fazer com que os ordenados das crianças fiquem mais baixos. Pelo contrário, teres um grande professor em cada sala de aula, vais fazer crescer exponencialmente os ordenados das crianças, mas exponencialmente. Nós fizemos um estudo para o que acontecia se melhorasses 5%, a qualidade dos 5% de piores pessoas em Inglaterra e dava um aumento de PIB de 10 bilhões. E um aumento de receita em Inglaterra. E dava, isto é o 5% dos piores pessoas. E dava um aumento da carga fiscal brutal, acho que era 870 milhões, uma coisa gigantesca. E, portanto, são coisas que se pagam elas próprias. E isso é muito, 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 muito importante. Sobretudo, e assim é uma visão mais pessoal, porque os professores, para além de conseguirem dar isto a todas as crianças, que é ter melhores notas e receberem mais dinheiro, têm um impacto especialmente maior nas crianças mais pobres. Isso é uma coisa que é muito evidente. E, portanto, voltando ao problema, como é que resolves? O que é que tu fazias? Eu agora pagava muito bem aos professores. Atraía-os mesmo com salários muito altos. Eles iam aparecer, não tenho dúvidas. Isto não é assim tão simples, porque, de facto, para fazer isto entrar pelo Parlamento é complicado, porque tens os médicos a dizer que querem mais, os enfermeiros, os bombeiros, e eu não gostava de ser um primeiro-ministro que tinha que explicar que as pessoas ganhavam muito e os bombeiros não têm aumentos. Eu percebo isso. Acho que isso é mesmo válido. Acho que isso é um desafio muito, muito interessante.
E isso é complicado. E, de facto, não há maneira fácil de resolver isso. Até porque há outro problema que é... O que a literatura diz é que aumentar muito os ordenados dos professores tem, sobretudo, um efeito de curto e médio prazo. No longo prazo, acaba por não te manter os professores assim tanto no sistema. Porque, basicamente, a diferença entre o aumento do salário pela senioridade não compensa este bónus de pagar melhores professores. Mas eu acho que isso é inevitável. Vais ter que fazer isso para atrair as profissões. Depois, vais ter outro problema. É que mesmo que agora pagasses, tipo, gazillions a cada professor, tu ias ter o problema que é onde é que vais buscar esta gente? Porque as universidades não conseguem formar gente suficiente para ir para as salas de aula e, portanto, vais ter que mexer nas qualificações, que é o que o João Costa está a fazer, e bem, pronto. Mas vais ter que ser claro em relação a isso. E isso vais ter um grande problema dentro das escolas, que é vais ter os professores desconfiados e como tiveste, por exemplo, nas universidades. Eu lembro quando entrei... Mas isso passado 5 anos já ninguém se mais ou menos. Eu lembro quando entrei na universidade havia a cena de este é um aluno de Bolonha. Portanto, é menos, porque o curso é só mas 4 agora já anos. ninguém diz, é o que eu digo. Isso é só uma coisa que é no princípio. Estás a ver? Não, acho que sim. E uma das coisas que eu escrevi sobre isto e defendi era tornar isto um desígnio nacional e criar o que eu chamei de um Serviço Nacional de Professores. E, portanto, tu querias dar de novo prestígio à profissão e trazias novos professores para as escolas, de uma maneira que, não sendo simples, eu acho que é uma maneira que resolvia muitos problemas. A forma seria, e isto já devia ter sido feito há 5 anos, que foi quando nós tivemos esta ideia pela primeira vez, que foi durante o Covid, há 5 anos. Sim, há 5 anos. Já vai em 5 anos. Foi durante a pandemia. Basicamente, uma das coisas que faz mais diferença num aluno, e que todos os pais ricos sabem isso, é as explicações. Claro. O meu filho tem mais notas, eu vou dar explicações de matemática. Claro, Mas isso é uma coisa que só os ricos é que têm acesso, porque é muito caro. Claro. E o que nós propusemos durante o fecho das escolas, durante o Covid, foi, vamos criar um sistema de explicações nas escolas públicas para os alunos recuperarem aquilo que desaprenderam. Mas eles têm os apoios. Nas escolas públicas isso não funciona bem. Espera aí, eu tenho uma filha que foi agora para o apoio. Mas é uma boa escola pública, não é? Pronto, é a chefa de óbitos, claro. Pronto. Acredito, eu não só estou a falar pela minha experiência pessoal e eu não alargo a minha experiência pessoal à realidade. Não, e existem sistemas de tutorias nas escolas, sempre existiram. Claro. Atenção, as explicações em eduquês diz tutorias. Ok. E é das coisas que os economistas de educação demonstram que têm maior impacto. E que faz sentido. Nós, de facto, um pai rico, a filha é má em matemática, põe as explicações. Claro. Mas nós conseguimos fazer isto a uma escala nacional. Nós, na altura, fizemos os cálculos e para recuperar as aprendizagens que se perderam durante o fecho das escolas de Covid, isto tinha um retorno gigantesco. Era tipo, por cada euro investido, tinhas 10 de retorno. Pronto. E basicamente... O problema é que os ciclos políticos não são a 100 anos, são a 4 anos. Não, e os políticos não têm filhos em escolas pobres. Pois. E, portanto, não se interessam... E as pessoas que vão à televisão falar sobre isto não têm filhos de escolas pobres e, portanto, nós passámos uma pandemia e já não se fala do assunto. A pandemia, o fecho das escolas durante a pandemia, segundo os cálculos da OCDE, custou-nos, ao país, em salários futuros das crianças, 1 ano de PIB. 212 bilhões. Bilhões é inglês. É 1000 milhões. Mas 1000 milhões. 1 ano de PIB foi o que se perdeu em salários futuros das crianças. Não vejo ninguém a falar disso. Havia 5 pessoas em Portugal inteiro que falavam deste assunto. Que era a Susana Peralta, a Luísa Gá Conraria, o Alexandre Homem de Cristo, a Carla Castro Iniciativa Liberal e eu. E o Pedro Freitas. E pronto. E havia mais gente, obviamente. Mas conta-se pelos dedos de uma mão. Claro. Okay? E nós fizemos esses cálculos. E o que eu proponho, ou gostava que já tivesse começado há uns anos, mas pronto, era, de facto, avançarmos com esse sistema de tutorias nas escolas públicas todas. E estes tutores são pessoas como eu e tu. Tu agora vais para a Josefa de Óbidos dar tutorias, não sei, de uma coisa que tu percebas. Eu não percebo nada, eu não podia, mas tu com certeza que mas não sei, estou obrigado. Eu se tivesse filhos... Eu percebo perfeitamente. E se tivesse aqui... Com certeza que até teria prazer e até se calhar é divertido, não é? Claro que sim. De história, ou sei lá. De história, de geografia, claro. Qualquer coisa que tivesses qualificação mínima. Claro, não estamos a falar de... Sim, eu estudo com os meus filhos e sinto que tinha qualificação para dizer aquelas coisas. E o que é que eu propunha? Propunha que, isto vai ser um desígnio nacional. Vamos chamar os pais, vamos chamar as pessoas das empresas. Tu agora vais ser um tutor numa escola pública, ao pé de onde tu vivas, ou onde tu quiseres. Tudo bem. Eu entro na escola pública, dou tutorias, dou explicações àqueles alunos que eles precisam para reaprender aquilo que desaprenderam durante o Covid. E durante esse período de tempo, eu estou dentro da escola, eu estou a perceber como é que a escola funciona e se possível não, é essencial esta parte, estou a receber formação pedagógica durante esse tempo. Portanto, chamamos as universidades, chamamos quem sabe da formação pedagógica
e aquelas pessoas recebem formação contínua. Okay? Ao fim de um ano, ou o tempo que for, podem, por exemplo, passar a um estádio em que de repente já é tipo, isto já é quase equivalente a um mestrado em educação, Claro, tal. professor. E passar 2 anos, sou um professor qualificado, de igual direito. Claro. Isto tem imensas vantagens. Paulo Joné, que eu entrevistei outro dia, ele disse, eu gostaria imenso, se fosse possível, dar aulas de história. Ou não sei o quê. Claro, portanto, há imensa gente que... Pronto. Claro. E não sendo, imagina, até porque o Joné, que é meu amigo e é uma pessoa que eu gosto, ele entrava numa escola para dar aulas e outros professores diziam, mas tu vai-te catar, não é? Mas, se ele entrasse para lá, para dar, ele percebe imenso de história. Exatamente. Entrava lá para dar tutorias de história, alunos do 4º ano. O 4º ano não tem história, mas pronto, alunos do 9º ano, pronto. Sim. E entrava e ao fim do ano ia recebendo a sua formação pedagógica, ao 2º ano já era uma coisa ainda mais formal e se calhar com a mentoria de um professor de mais velho de história, etc. No 3º ano já tinha um diploma, isto não é tipo pela porta de cavalo, são coisas formais, com o Ministério da Educação dá-te um carimbo e tal. E aí estamos a gerar professores, não é? Com a vantagem de quê? De que estes professores gradualmente estão a entrar na escola, estamos a acudir à urgência, não é? E uma coisa muito importante que eu acho que ninguém se está a lembrar é que o conflito entre haver pessoas muito velhas que se estão a reformar e pessoas muito novas é uma gestão difícil de fazer. É mesmo uma gestão difícil. E nós temos conseguido dar a oportunidade destes alunos muito novos a aprender com estes muito mais velhos. Claro. Isso vai ser muito importante, porque senão o que vamos ter é quase uma passagem de pasta de 2 pessoas que não tiveram tempo para fazer a pasta, não é? Claro. E de repente vamos ter a escola só inundada de pessoas muito novas que perderam um acervo inteiro, que foi este acervo destes professores todos, que são pessoas extraordinárias, que têm uma paixão enorme pela educação, que fizeram o sistema de ensino português recuperar de níveis horrorosos do Norte da África que tínhamos nos anos 70 e 80, para nos tornarmos um dos sistemas de ensino que compete com alguns dos melhores do mundo. Claro. E que conseguiram fazer coisas extraordinárias durante o fecho das escolas com o Covid, sem recursos nenhuns, muitas vezes com sacrifício pessoal, e conseguimos trazer isso para uma nova geração de professores. Eu acho que isso era muito importante. Okay. E eu gostava muito que se fizesse um serviço nacional de professores, gostava que tivesse sido feito já há algum tempo, mas acho que seria uma solução... Acho isso fantástico, acho que a ideia interessante. É sem dúvida ótima. Falando sobre o Ministério e as escolas públicas e privadas, outra vez, mas agora sobre outro olhar, que é até que ponto é que o Ministério deve controlar os currículos e a diferença que ele pode ter no controle dos currículos nas escolas públicas e nas privadas? Eu acho isso... Não, ainda bem que faz uma pergunta horrível, se calhar. É uma pergunta mesmo aborrecida. Não, eu vou-te explicar porque é que a pergunta é aborrecida. Mas genericamente até onde é que pode ir, até onde é que deve ir. Porque depois, a segunda derivada tens logo a questão da educação cívica, não é? Sim, se quiseres... até pronto. Se quiseres, vamos aí. Não. Eu respondo à tua pergunta, vou responder com... Vou-te dar uma... Esse tema é mesmo aborrecido. E vou explicar porquê. Porque o que eu quero... A última coisa que eu quero agora é que mexam nos currículos. Não vi, desculpa. A última coisa que eu quero agora é que mexam nos currículos. Porque estão sempre a mexer nos currículos. Estão sempre a mexer. E, portanto, parem. Claro. Vamos só melhorar a maneira como são implementados os currículos. Deixem estar quietos. Claro. Pronto, e as pessoas têm estas paixões pelos currículos. Não é um tema assim tão importante. É importante dizer isto. Não é assim tão importante. É importante, mas não é assim tão importante. É a maneira como as coisas são apresentadas aos alunos, muito mais importante do que a performance do professor, por exemplo. E claro que é importante decidir, etc. Eu acho que a flexibilidade é boa. Ou seja, faz-me confusão a pouca flexibilidade que nós temos, por exemplo, sei lá, ter que ler os maias. Eu adoro essa. E enfiaram-me os maias, não é? E eu nunca consegui gostar dos maias. Felizmente, eu tinha lido antes de me enfiarem. Pronto, eu não. Facilitou e sinto que há imensa gente que não consegue ler o Saramago por causa disso, etc. Claro. etc. E sinto que, por exemplo, para um aluno... que vive em Pinhão, no Douro, se calhar é muito mais giro ler a Cidade e as Serras. Pois, claro. Não é? E tinha muito mais interesse até do que ler os Maias, que acho que sabe lá o que é a Rua das Janelas Verdes, mas sabe perfeitamente onde é que é Tormes e onde é que é... E pronto, e portanto aí acho que há uma flexibilidade que era mesmo... as escolas poderiam decidir. Não é? Sim, pronto. Tem que haver um currículo nacional, tem que haver um certo limites, porque senão também pode haver o oposto. Mas é giro porque, por exemplo, em Inglaterra a discussão põe-se no ângulo oposto, que é as escolas têm a liberdade porque querem defender os alunos do Estado. Ou seja, querem defender que os alunos sejam doutrinados pelo Estado. Nós, em Portugal, o que temos medo é que as escolas doutrinem os alunos.
E, portanto, pomos o Estado a defender os alunos das escolas. Que é uma perspectiva completamente diferente, se tu reparares. E é uma coisa um bocado estranha. Claro. Mas eu acho que isso é a visão anglo-saxónica, é muito diferente da nossa visão. Da nossa visão. E depois, as pessoas têm imensas opiniões muito fortes sobre, por exemplo, a questão de cidadania e desenvolvimento e tudo isso. E de facto, é uma canseira, porque a razão pela qual desculpa, até estou assim um bocado mal criado com esta minha atitude. Estás à vontade. Estas entrevistas são para isso mesmo. Não, desculpa, a razão... Não, eu vou dizer, a razão pela qual... É que eu estou a pôr aqui os assuntos que estão em cima da mesa. Claro. E sabes porque é que esse assunto está em cima da mesa? Isso é que me chateia. E isto é muito importante, que eu vou dizer. Eu não costumo, não perco claro. com isso, mas vejo as pessoas preocupadíssimas. E sabes porque é que as pessoas se preocupam com isso? Esse tema foi posto em cima da mesa com base numa coisa que o Boris Johnson apelidou de It's a black cat, um gato preto. Um gato preto, em política, é um tema que tu atiras para cima da mesa para desviar a atenção dos temas realmente importantes. Mas isso é o que se faz mais por aí. Este tema dos currículos, tal como os temas agora dos telemóveis das escolas, isto é completamente para desviar os problemas essenciais da educação portuguesa, que é a falta de professores e o Covid. Nós ainda não recuperamos de todo da pandemia, tenho dúvidas que vamos recuperar, até porque foi um desastre a nossa gestão da pandemia, e vai ter impactos nas crianças, não só na vida delas, como pode ter impactos nos filhos delas. Fechámos as escolas tempo a mais, não é? Fechámos a escola tempo a mais e recuperámos aprendizagens de menos. E isso é catastrófico. E nós não sabemos quantas crianças é que precisam de apoio, não sabemos quantas é que receberam apoio, nem sabemos ao certo quanto dinheiro é que foi investido para recuperar as aprendizagens. Pronto. E isso é absolutamente inaceitável, é dramático e vai sair-nos caro. Vai sair-nos muito caro ao nosso país a longo prazo. E a falta de professores, claramente, que é um tema que as pessoas se apercebem, porque de facto mandam os filhos para a escola e eles não têm lá professores para os receber. Portanto, agora começam-se a perceber. Nós não estamos de todo no pico do problema, vai piorar. Mas tira-se o foco da discussão, que agora estão na escola, agora é cidadania e desenvolvimento, e os pais de Guimarães, ou como é que se chamavam aqueles senhores que não queriam que os filhos aprendessem... do Norte, não sei de onde é que era. Não queriam que aprendessem o que está escrito na Constituição, e depois é muito giro, porque depois tu tens... eu fiz uma piada, o que está escrito na Constituição, a ideia da ideologia de género. Primeiro fala-se da ideologia de género como se fosse uma coisa negativa. Quer dizer, a diferença entre o género e o sexo, vais ao site como é que se chama? Da WHO, da World Health Organization, da Organização Mundial de Saúde, da OMS, e está lá a explicar que é muito evidente que o género e o sexo são coisas diferentes. Isso, a comunidade científica tem um consenso bastante claro sobre isso. Tem mesmo. E o género é uma construção social, aliás, já houve épocas da história em que, de facto, o género e o sexo não correspondiam e aliás, há pessoas que nascem com os dois sexos, há pessoas que... E qual é o problema, não é? E isso claro que faz parte de uma cadeira de cidadania e desenvolvimento, como é evidente. Tal como faz parte de uma cadeira de cidadania e desenvolvimento saber como é que funcionam as eleições, porque é que votamos, porque é que pagamos impostos, todas essas coisas que, de facto, se aprendem nessas cadeiras, não é? E é giro, porque normalmente os pais que eu vejo... as pessoas mais conservadoras, digamos assim, mais reacionárias, ser conservador não é uma coisa negativa. As pessoas mais reacionárias depois também são aquelas que querem que aprendam como é que se faz uma empresa na escola, ou como é que se pagam os impostos, ou porque é que eles não aprendem isto. E é extraordinário, porque depois nós damos-lhes isso, com uma cadeira que se chama Cidadania e Desenvolvimento, depois dizem, eu quero tudo, menos esta parte que é que, de facto, não se pode discriminar as pessoas com base no seu género ou na sua orientação sexual, porque isso é a indoctrinação das crianças. E, quer dizer, é extraordinário, é uma discussão absolutamente... Primeiro, não é... achas que é um papel que está ali, deves estar para o lado e tirar da atenção, continuar a fazer as coisas e tirar da atenção pública. Pronto, eu acho muito importante que se ensine isto. Em termos políticos. O que eu quero dizer é, eu acho importante que se ensine isto nas escolas. Claro, eu estou a perceber. Aliás, eu acho isto importantíssimo que se ensine isto nas escolas. O que me faz confusão é como é que a discussão pública fica tomada por isto. E tu tiveste as eleições legislativas... Mas às vezes à esquerda também é vantajoso ter o black cat em cima da mesa. Como é evidente. Claro que é. Claro. E tu tiveste as eleições legislativas... E a essa altura a direita está a fazer um favor para que não se olhe para as coisas que são realmente importantes. E tu tiveste as eleições legislativas onde não se falou de educação uma única vez. Claro. Tu tinhas... Como é que é possível? Tu tiveste uma vez que se falou de educação, que acho que foi o Rui Tavares, ou foi o Chicão com o André Ventura, que falaram desta ideologia de género, não sei. Foi a única coisa que... Como é que é possível? Depois de 3 anos de pandemia, ou 2, ou já não lembro na altura quanto é que era,
não é? De jogarmos as crianças, sobretudo as mais pobres, porque a pandemia afetou muito mais as crianças mais pobres, a não terem acesso ao mais importante na vida delas e numa das maiores oportunidades que elas têm, ter uma vida melhor, que é a escola. Como é que nós, este país, aquelas pessoas que estão na televisão e que vão à televisão todos os dias, salvo aquelas poucas exceções que eu nomeei há bocadinho, como é que não veem que isto é essencial? Não é? Como é que isto não é uma prioridade absolutamente nacional neste momento do país, que é de facto o país onde... Tentando resumir o que tu estás a dizer, por favor, tirem estes assuntos todos acessórios de cima da mesa, que a educação é uma coisa demasiadamente importante para não serem tratados os assuntos importantes. Claro. E quer dizer, eu acho problemático, e aqui volta ao meu mandamento do início, não é? Porque nós não protegemos os mais fracos. Porque, de facto, o Covid o que fez foi isso. Foi fazer com que as crianças mais pobres tivessem o fosso ainda maior aumentado em relação às mais ricas. Avaliação dos professores. O que é que tu pensas sobre isso? Estás aqui, isto é quick fire. Não, isto é na boa. Não, avaliação dos professores... Sim. Acho que deve existir, em que moldes, claro. não deve existir? Deve. A resposta é sim, deve existir. Acho que a avaliação dos professores tem um problema curioso, que é o problema da avaliação da função pública, não é? Em geral, que é uma coisa que não funciona propriamente bem. Existe uma avaliação dos professores, mas, ao mesmo tempo, depois valorizam-se coisas... Por exemplo, não na parte da avaliação, mas na parte da colocação dos professores. O que é valorizado? É, basicamente, a tua nota do teu curso, da tua licenciatura, e o número de anos a que dás aulas nas escolas. A nota que tu... Quando imagina, tenho 45 anos, sou professor... Eu não tenho 45 anos, mas... um professor de 45 anos... teve 18 lá ao curso dele... Isso tem um impacto grande nas aulas que ele dá aos 45 anos? Não. A literatura diz que não. E eu também acho que... Eu acho que não, de uma tu forma... disseste logo que não, intuitivamente, a literatura dá toda a razão. É como os empresários, é como em tudo. Não. Pode ser eventualmente, para uma carreira académica... E por acaso, há uma coisa gira, que é, por exemplo, os países que têm os professores com mais valor acrescentado, que é, por exemplo, a Finlândia, a Coreia do Sul e o Japão... É muito giro, porque os professores que eles contratam para as escolas são os melhores alunos das universidades. É uma coisa curiosa. Ao passo que nós cá, neste momento, temos um problema, que é que estamos a contratar alunos com médias muito baixas. Okay. Mesmo muito baixas, 10 e 11 e 9. E pronto, isso é um problema. Mas, claro que os professores têm que ser avaliados. E porquê? Para poderem ser melhores naquilo que fazem. Okay? Ou seja, eu tenho que conseguir avaliar um professor, não é no sentido punitivo, é no sentido de ele, de facto, poder demonstrar que o seu trabalho faz diferença. Eu vou dar um exemplo mesmo interessante, que eu fiquei absolutamente abismado. É possível tu seres um diretor de um agrupamento de escolas, portanto, imagina, tenho 10 escolas à minha guarda, sou o diretor, e tu, como diretor de agrupamento, receberes um ordenado mais baixo do que muitos professores que fazem parte do teu agrupamento. Porque eles já são mais velhos. Pronto, que é uma bizarria. Também é possível, e vou-te dar um exemplo, que é, há um prémio internacional que existe, que se chama Global Teacher Prize, que é um prémio da Fundação Varkey, que é uma fundação inglesa, e existe este prémio em Portugal. Uma das vencedoras deste prémio há uns anos recebe o mesmo ordenado, acho que é há 20 anos. Se houvesse um processo de avaliação, nós também obrigávamos estas pessoas a progredirem mais não é? Há um processo de avaliação, eu consigo avaliar. Este professor, de facto, tem um incentivo a querer ser melhor professor para ter uma avaliação boa e poder progredir a sua carreira. O que temos agora é um incentivo ao contrário, que é como não avalias de forma útil, o que tu tens é o esforço do professor nunca é avaliado e nunca é recompensado. Ou seja, de facto, eu não tenho nenhum incentivo para querer ser um professor que tem uma turma de alunos que são todos de uma zona desfavorecida e eu vou trabalhar mesmo e vou ser mesmo reconhecido por isso. E tu, neste momento, não tens nenhum mecanismo para reconhecer esses professores. Então, diz-me uma coisa. Em Inglaterra, como é que a coisa é feita e como é que, no sítio onde tu vives, não é por ser Inglaterra, é por sítio onde tu vives e trabalhas, como é que é feito e como é que tu achas que deveria ser feito em termos concretos em Portugal? Como é que se avalia um professor? Eu, para te explicar como é que funciona em Inglaterra, tens que esquecer tudo o que sabes sobre educação. Porque em Inglaterra é tudo ao contrário. Em Inglaterra, as escolas contratam os seus próprios professores. Diretamente. Há uma bolsa, com certeza? Não. Não, eles vão lá vão pôr lá o CV, ok. Pões um anúncio no teu site e nos jornais. Não é? Precisamos de professor de história. Queremos estes critérios. Tens um job description, não é? Claro. E as pessoas mandam o CV e fazem entrevistas de emprego e são contratados. Pronto.
que é um mundo de diferença para o que nós temos aqui, não é? E começa logo aí. Depois, o que acontece é, as escolas têm imensa liberdade do ponto de vista curricular, têm imensa liberdade de ter o modelo de ensino que quiserem, têm imensa de se organizarem como quiserem, mas as escolas são avaliadas pelo mercado. Ou seja, as escolas em Inglaterra são financiadas consoante o número de alunos que tenham. Uma escola tem 100 alunos, recebe 100 mil, imagina. Se recebesse 1000 por aluno, não é o caso, mas vá. Recebe 100 mil. Uma escola que tem 50 alunos, recebe 50 mil. O que acontece? Uma escola que tem maus resultados, os pais não querem pôr lá os alunos e, portanto, aquela escola tem menos alunos e, portanto, tem menos dinheiro e, portanto, fecha. E as escolas concorrem entre si para ter mais alunos e, portanto, para ter melhores resultados e para ter mais dinheiro. É um mercado que funciona. E, portanto, as escolas, pelo mercado funcionar, têm um incentivo para ter os melhores professores, que é uma coisa muito interessante. E depois as pessoas dizem, isso depois como é que funciona? As escolas não querem ter alunos pobres, porque eles são mais caros e mais difíceis. O governo inglês, de uma maneira Era isso que eu ia perguntar. eu acho, o que eles fizeram foi, ok, não há azar, Compensam. Não. tu recebes ainda mais dinheiro pelos alunos mais pobres que têm. E podes usar esse dinheiro como quiseres. E, portanto, as escolas têm um incentivo para ter esses alunos. Mas achas que a iniciativa liberal quer fazer com o cheque escola, não sei o quê, é uma coisa parecida? Não. Isso aí é... Explica porque é que não funciona, porque é que não achas, porque é que não tem nada a ver, qual é o Pois, problema? nós estamos um bocadinho reféns ainda daquela ideia dos contratos de associação, que foi uma coisa que as pessoas têm imensa paixão por aquilo, que é uma coisa que, quer dizer, ajudou literalmente um número muito reduzido de alunos. Ninguém sabe se o impacto foi muito alto ou muito baixo, ou no limite negativo. Em princípio foi bom, e havia escolas com contratos de associação ótimas, Claro. mas ninguém tem isso muito bem quantificado e é mais uma paixão do que a razão a falar, eu acho. O cheque ensino é uma complicação desnecessária para o sistema. Aliás, eu diria que para um partido como a Iniciativa Liberal, que quer sempre simplificar e quer sempre tornar as coisas mais simples, vão dar o cheque ensino, que é uma coisa que não tem provas dadas de que funcione e de que dê grandes vantagens aos alunos. O cheque ensino, eu acho que funciona como slogan político porque é catchy, é cheque ensino. Não é? E é fácil de vender. Isto é o cheque ensino, isto funciona bem, não é? E eu tenho imensas dúvidas em relação a Aonde é que tens dúvidas? Aonde é que tenho... Do cheque ensino, da implementação do cheque ensino, o que é que achas que pode não funcionar? Porque, no fundo, nunca houve nenhum país onde se tenha implementado o cheque ensino de uma forma coerente e consistente e que tenha sido, isto mudou tudo. Okay. Não é? Acho que a Inglaterra é um exemplo interessante onde tu, de facto, adotaste um modelo que tem alguma evidência que já é interessante, que é um modelo que a Iniciativa Liberal também fala muitas vezes, que é parecido com o que os americanos chamam de charter school, que é, no fundo, a ideia de que podem ser escolas públicas que têm uma gestão privada. E hoje em dia, em Inglaterra, tu tens metade das escolas públicas são geridas por privados, que é muito, muito interessante. E funciona numa lógica de que tu tens essas escolas públicas que são geridas por privados com um parênteses reto mesmo importante, que é sem fins lucrativos, ou seja, não podem ter fins lucrativos. Okay. Isso é muito importante. E essas escolas concorrem com as escolas públicas do Estado pelos alunos e, portanto, cria-se ali um mecanismo de concorrência, não é? E de eu querer ser melhor e, não quero... Aquela escola do outro lado da rua não vai roubar os meus alunos e, portanto, eu vou subir e vou querer ser melhor. Tem tido resultados interessantes esse modelo. O problema destas coisas é que às vezes é difícil de ver, porque demora 20 anos, demora 10 anos, até vermos a total efeito. Este modelo, que é um modelo, os ingleses chamam de academization, é um modelo interessante. Eu não sei se é um modelo certo, eu não tenho qualquer viés ideológico. Quer dizer, eu acho que não há sistema de ensino sem escola pública, isso para mim é muito claro. Não ouvi, desculpa. Eu acho que não há um sistema de ensino sem escola pública. Claro. Isso para mim é muito claro. Não é? Agora, se pode ter mais autonomia, pode ter menos autonomia, se pode ter mais ou menos concorrência com os privados, acho que se pode explorar e acho que a Inglaterra eles têm feito esse mecanismo de ter as tais escolas públicas com gestão privada, que depois se agrupam em vários agrupamentos de escolas com gestão privada e têm sinergias de, fazem encomendas de papel, todas juntas e papel... Porque as públicas, o tipo que manda na escola é posto lá pelo Estado e as privadas... Qual é que é a diferença então de ser a gestão pública e privada? A gestão privada tem, por exemplo, mais liberdade
tem ainda mais liberdade, por exemplo, para contratar professores. Mas as públicas também têm, não é? Tem toda a liberdade, mas, por exemplo, estas escolas públicas geridas por privados, uma coisa gira, é que eles, em princípio, podem contratar professores sem qualificação de professor. Ok. Depois, na prática, o que tu vais ver é que, na verdade, a percentagem de professores muito qualificados neste tipo de escolas é de 99%, portanto, quase todos têm. E, na verdade, as qualificações são ainda mais altas do que nas públicas, ou seja, tens mais pessoas com mestrados e com doutoramentos neste tipo de escolas do que nas públicas. Portanto, até aí o mercado parece ter funcionado bem, não quer dizer que não venha a mudar no futuro. O que é que eu acho? Eu acho que elas depois têm imensas economias de escala, porque, imagina, tu tens este agrupamento de escolas públicas e por privados, que tem aqui 2 escolas em Campo de Ourique, uma em Campo Lide, outra em Alcântara, e falta um professor numa escola, porque, coitado, teve um problema num rim, tem que estar 3 meses fora, eles conseguem ir buscar outro professor de outra escola, e, portanto, tem essa flexibilidade, tem Aqui vai tudo ser para o Ministério. Aqui é tudo uma confusão, um filme. filme. E essa sinergia parece que é interessante. Na verdade, os ingleses fizeram isto por uma questão meramente utilitária, que foi, eles não tinham dinheiro para as escolas. E, portanto, o Tony Blair decidiu, no fundo, privatizar, de certa forma, as escolas públicas e fez uma coisa que eu acho que é muito inteligente, que foi ter com o setor privado, foi ter com muitos lords, por exemplo, e perguntou, olha, não queres ter um nome numa escola? Claro. E assim foi. E há muitos lords ingleses que têm agrupamentos grandes de escolas e isso é... E não podem ganhar dinheiro. Não ganham dinheiro com isso. Claro. Por exemplo, ao pé da minha casa em Londres, Londres tem uma coisa muito engraçada que é, tu tens gente pobre a viver no meio da cidade. E tens um prédio ou seja, tu em Chelsea, Sim, eu conheço, sim. nas zonas mais... Ou Elephant and Castle, não sei o que é, claro. Tens aqueles prédios... Claro. Mas mesmo em Chelsea, na zona mais rica, tens prédios de habitação social. E tu tens uma escola lá ao pé da minha casa onde acho que é quase 60% dos alunos são pobres. E essa escola chama-se UBS Bridge Academy e é patrocinada pelo banco suíço UBS. E tu olhas para aquela escola... E é espetacular. É lindo, aquilo é assim uma coisa. Ou outra escola que eu visitei há pouco tempo, que foi desenhada pela Zaha Hadid, que é o prémio Pritzker 2011. E tu olhas para aquela escola e aquilo é lindo, é uma coisa magnífica e tem uma dignidade para os alunos. E depois vais ver o extrato social dos alunos e são todos super baixos. Super pobres. É uma pobreza brutal. E é muito bonito, porque basicamente o que é que tu estás a fazer? Isto é uma coisa que eu acredito muito. Que é tu estás a chamar a sociedade civil a ser parte da solução e, em vez de estar parada, a ser parte do problema. E nós em Portugal não temos nada dessa cultura. Nós temos sempre a ideia de que o Estado é que resolve, o Estado é que tem que resolver. E eles lá em Inglaterra, isso é uma coisa que me agrada muito e por isso é que tem um sistema do setor social que onde eu trabalho muito forte, por exemplo. De facto, tem níveis de voluntariado também muito altos. Ao passo que Portugal é dos países do mundo onde se doa menos dinheiro à caridade e dos países do mundo onde se faz menos voluntariado, por exemplo. E onde tens uma sociedade civil relativamente fraca e se vê-se, de facto, as pessoas não têm o hábito de criar organizações sem fins lucrativos para resolver problemas. Mas também aí há um certo preconceito da esquerda em achar que tem que ser o Estado a resolver, porque senão isto vai ficar na mão da caridade e não sei o quê, mas nessa altura depois é contraproducente, não é? Pois, eu acho que sim, mas eu acho que aí também a direita também pode ser criticada. Que estão sempre a dizer que há Estado a mais, mas não se mexa. Mas depois não querem que haja mais privado, não é? Claro. Ainda por cima, e eu acho que isso é bastante claro, acho que qualquer discussão séria sobre este assunto, olhando para o Estado português, e ao contrário do que muitas vezes se ouve dizer, o problema de Portugal não é Estado a mais, é privado a menos. Claro. Tu não tens... A Inglaterra tem muito mais funcionários públicos do que Portugal. Claro. Muito mais, não tem comparação. E é um país onde tudo é subcontratado. Tu tens empresas privadas, por exemplo, os guardas prisionais da Inglaterra são privados. Okay. São tipo a ProSeguro, faz o serviço. E mesmo assim eles têm mais funcionários públicos do que Portugal. E quer dizer, não vem uma coisa. Eu estou mesmo convencido que nós em Portugal temos um problema grande de nós pessoas adultas que podem fazer coisas, temos uma enorme inação e uma enorme falta de vontade de arregaçar as mangas e tentar resolver problemas comuns do país. E acho que isso se vê desde a porcentagem de pessoas que votam. Eu faço estas entrevistas, e a gente aqui resolve os problemas todos. Estou a brincar. Não me acabaste por dizer, desculpa, naturalmente por culpa minha, que é, tu disseste que havia logo uma espécie de avaliação na contratação que cada escola faz através dos currículos, mas depois internamente o que é que tu achas que devia ser feito? Ou o que é feito em Inglaterra? Espera, e é que há aqui uma coisa mesmo importante, eu vou responder, é que
há uma coisa em Inglaterra, que é uma coisa muito anglo-saxónica, que é, há um regulador. Tu tens um inspetor. Os inspectores vão às escolas. O inspetor é independente do Ministério da Educação. Ok. Completamente independente, tem um budget próprio, etc, etc. Aliás, chama-se Her Majesty Inspectors. Portanto, são inspectores ao serviço da Sua Majestade. Ok. Portanto, no sentido é pela coroa, não é pelo Ministério. Sim. E são pagos pela coroa? Não. Não deve ser. É só o novo. Não sei, acho que não. Imagino que não. É como os chocolates que vêm lá que aquilo Sim, que vem by appointment. Não, acho que não. Acho que o rei nunca comeu os chocolates. Era giro que sim, mas acho que não. Eu diria que não. Mas pronto, e eles vão inspecionar as escolas. Sim. E dão-lhes um ranking de 1 a 4. E as escolas que têm má nota, os pais não põem lá os alunos e, portanto, têm menos alunos e, portanto, entram em falência. Portanto, tens esta coisa do tal mercado. A avaliação dos professores, quer dizer, é uma avaliação, tu no fundo, geres como fazes... As crianças, não é? Sim, e depois tu fazes como nas empresas. Tu tens determinados objetivos para determinadas pessoas, que é, por exemplo, olha, tu tens esta turma este ano. Esta turma, ano passado, tinha este número de crianças pobres e o nível de literacia era X. O teu objetivo vai ser manter o nível, porque, sei lá, se calhar tens mais crianças pobres e, portanto, manter o nível já é um grande achievement, não é? E, portanto, e tens os KPIs, e tens um objetivo. E tens como se gera a maioria das coisas, não é? Que é, tu tens gestão de performance dos teus funcionários. Isso eu penso que funciona bem. E eu penso que as professores têm um bocado aversão a isto porque têm imenso medo dos favoritismos. E têm imenso medo das cunhas. E de facto, tu depois vais ver e tens coisa. Ainda no outro dia, acho que era no Público, lia, que era um diretor de um grupamento de escolas que convidou a mulher para também fazer parte de um cargo qualquer administrativo. E eu sempre acho, de facto, quer dizer... Estraga logo tudo. Não, e vão-lhes dando razão. E dão razão, pronto. E de facto, enfim, em Portugal tens essas coisas de uma falta de profissionalismo brutal, não é? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a avaliação dos professores pode ser vista numa perspectiva de dar oportunidade e incentivo àquele professor para de facto querer ser melhor professor e ver o seu esforço valorizado. Porque isso aí é que me faz confusão, é que um professor que de facto queira ser melhor professor para as crianças mais pobres não vê o esforço valorizado, porque não é avaliado. Portanto, qual é o incentivo de eu dar aulas na Cova da Moura e de dar o corpo e a alma para aquilo, se o outro gajo que está ao meu lado, numa escola muito mais fácil, trabalha ainda menos e no fim do ano vamos dois receber o mesmo. Ser promovido ou não depende do nosso esforço, depende de outra coisa qualquer, que é a antiguidade ou mais o que é que seja. Ou neste caso está tudo congelado, portanto ninguém é promovido. Quer dizer, isso é profundamente injusto para os professores, não é? Sim. Fala-me agora, olhei agora para o coisa, o problema é que tenho que ir buscar a minha filha à escola. É uma boa razão para... Mas é uma boa razão. Mas eu não queria deixar de dar 5 ou 10 minutos para falar sobre o teu projeto em Londres. Queria que explicasse o teu projeto, claro que sim. Mostrar que tenho imenso interesse. Tu já me falaste um bocado ao telefone, mas que não queria que a entrevista acabasse sem isso. Está bem, claro que sim. Então, eu sou diretor associado no Ambition Institute, que é, no fundo, uma organização sem fins lucrativa inglesa, um instituto especializado em diminuir a desigualdade entre ricos e pobres nas escolas. E nós temos uma missão muito simples, que é garantir que todas as crianças têm o melhor professor possível na sua sala de aula. E isto porquê? Porque nós somos um instituto baseado em evidência, em dados científicos, e o que nós sabemos da literatura toda, como eu já disse há bocadinho, é que o professor é de longe o fator mais importante na escola para dar melhores notas e melhores ordenados aos alunos quando eles crescem. Ter acesso a um bom professor tem efeitos causais tão importantes como diminuir o risco de gravidez na adolescência, diminuir o risco de fumares, e uma data de coisas, para além, obviamente, do ordenado, que é, obviamente, que só combates a pobreza criando riqueza, não é? Isso é muito claro. Pronto. E então o que é que nós fazemos? Nós damos formação aos professores para que eles percebam melhor como é que podem ser melhores professores para as crianças, sobretudo para as mais pobres. Eles aprendem como é que funciona o cérebro das crianças, como é que funciona a memorização, como é que tu geres, por exemplo, o mau comportamento em sala de aula, como é que tu fazes a gestão administrativa das coisas. E, portanto, nós temos uma série de cursos e de programas para apoiar professores, desde que eles... Diz-me números, porque os números são impressionantes. Quantas pessoas é que vocês estão... Então, nós com quantas pessoas é que vocês estão a trabalhar? Nós trabalhamos com 1 em cada 3 escolas públicas em Inglaterra. Que são quantas, sabes esse número? Se não souberes, não tem problema nenhum, porque isso não é como o Guterres, o problema, o Guterres não soube dizer o número. Não, sim, tinha que ir ver. Mas são muitas. São muitas. Claro. E temos que ir... e trabalhamos com 50 mil professores. 50 mil professores.
que é muita gente. Portanto, estão a ajudar 50 mil professores a serem melhores professores? São professores de quase 5 milhões de crianças. De 5 milhões de crianças, ok. Exatamente. Quantas crianças é que há no ensino público em... Estás-me a fazer perguntas mesmo difíceis. Desculpa Eu lá. acho que são 8 milhões. Vocês Não, estão... não pode ser. Depois tinha que ir ver. Não sei. Não é capaz de ser, a Inglaterra tem quê? 60 milhões de Portugal habitantes? é tipo 1 milhão e 200, Inglaterra... O número bate mais ou menos certo. Pois, talvez. Bate mais ou menos Bem, certo. vamos ver claro. se não for, corta. Pá, são 60 milhões de habitantes, ou 50 e Não tal. sei, tinha que ver, Portanto, bate certo. Mas, portanto, estão a trabalhar com metade, mais ou menos, das crianças. No fundo, estão a influenciar quase metade das crianças que estão no ensino público. Mas não pode ser. Não pode ser esse número. Depois temos que cortar esta parte. Não pode ser. Não cortamos nada, mas tu estás a dizer, Pronto, é coisa okay. claro. Não pode ser. Não sei, agora não sei dizer. Pronto, mas estão a trabalhar com 4 milhões de crianças, ou 5 milhões de crianças. 5. Pronto. Porque estão a trabalhar com professores. E como é que o que é que vocês fazem aos professores? Mandam outros professores dar cursos? É uma das coisas importantes que nós fazemos, que é nós emparelhamos professores mais novos com professores mais velhos. Ou seja, porque o que acontece? Tu agora, de repente, tens informação para ser professor, tens 22 anos e toma lá aqui uma turma e agora... Safa-te. Não é? E aliás, ainda a semana passada estávamos num grupo de amigos e havia recebemos uma mensagem de alguém que tinha acabado de receber uma turma, tinha acabado de se qualificar como professor e no primeiro ano de ser professor é diretor de turma logo. E tu ficas vai resolver isto, não é? E pronto, e nós o que vemos e o que a evidência diz é que de facto tu continuares a ensinar os professores a melhorarem, não é? E quando dizes melhorar, por exemplo, a dar aulas, a sua dicção, como é que eles põem a voz, como é que eles lidam com um aluno que tem mais dificuldade, com outro que tem menos dificuldade, como é que lidam, por exemplo, com o mau comportamento, que é uma cena mesmo difícil de lidar nas salas de aula, como é que eles estruturam as aulas. Agora, vou fazer este exercício primeiro, vou fazer aquele exercício depois, se calhar, que truques é que há para ter certeza que todas as crianças têm atenção, que tipo de trabalhos de casa é que eu vou dar, todas essas coisas podem-se aprender a ser mais bem feitas. Não é? Claro. E nós fazemos isto com base na evidência que, de facto, a formação contínua de professores, que é isto que nós fazemos, tem um impacto em várias coisas. Uma que é, diminui o número de professores que querem abandonar a profissão, isso é muito importante, sobretudo na Inglaterra, e há um impacto também demonstrado que esta formação, como dá uma capacidade de seres melhor professor, também dá a capacidade dos alunos terem melhores notas e, outra vez, salários mais altos quando crescem. Isso é mesmo importante. Mas explica-me lá só, em termos funcionais, vocês têm pessoas que vão às escolas, os professores é que vão aos vossos cursos? Sim, então, nós temos... repara, nós basicamente nós temos um modelo bastante complexo, ou seja, isto é uma ideia gira, mas depois pôr isto em prática, como deve ajudar, é uma operação bastante complexa. E nós, no fundo, temos um modelo muito usado na Inglaterra que se chama modelo de Delivery Partners. Nós, no fundo, vamos ter com os grandes agrupamentos de escolas e dizemos, ok, agora aqui nesta região, sei lá, no sul de Birmingham, há este mega agrupamento de escolas e os nossos especialistas vão lá, nós desenhamos os programas todos, desenhamos os materiais todos, os vídeos, nós temos uma app tecnológica Super XPTO onde isto funciona, isto tudo. E agora, pronto, vocês vão usar isto e nós vamos formar as vossas equipas para eles formarem os professores todos da vossa escola e das outras escolas aqui à volta. Pronto, e todos assinamos um contrato e isto é um grande centro de... Mas vão pessoas formadores vossos também, não é? Também. Mostrar os vídeos, dão acesso à app, na app tem imensas coisas para eles tirarem dúvidas, para aprenderem a lidar com situações difíceis, com isto, com aquilo. E nós temos esta plataforma tecnológica onde eles têm imensos... têm que fazer quizzes, no fundo estamos a gamificar um bocadinho... Pois, tu falaste disso, portanto, estão a gamificar para um bocadinho a forma como eles fazem isto. Fixe, claro. E prático, não é? Por exemplo, porque os professores são pessoas mesmo ocupadas. Claro. Mesmo ocupadas. E nós temos uma metodologia que, outra vez, é baseada em dados e na evidência do que é que funcionou noutros contextos, que nós chamamos de Little and Often, e que é tentar que o professor aprenda muitas vezes em doses pequeninas. Porque muitas vezes o que acontece neste tipo de formações de professores é agora durante 2 dias vais-te enfiar ali numa universidade ou num centro de conferências e te levas uma ensaboadela e pronto, e tens 2 dias por ano muito intensivos. E nós queremos o oposto, nós queremos que eles se habituem a querer sempre aprender mais. E no fundo a querer sempre ser melhores professores para as crianças que têm.
E pronto, isto tem tido impactos muito interessantes, até ver, pronto. Eu tenho humildade para assumir que se calhar daqui a 20 anos vamos ver e o impacto não foi assim tão bom, mas até agora tem tido, de facto... Resultados bons. Resultados muito... Achas que há alguma apetência em Portugal a esse tipo de intervenção? Tem que haver. Tem que haver. Não é? Na parte dos políticos, achas que se calhar qualquer dia vai haver? Não. Era preciso termos mais vontade Era preciso ter mais vontade de investir dinheiro em coisas e era preciso ter mais vontade em mudar completamente a forma como nós vemos as políticas públicas em Portugal, e isto não é só para a educação. Era preciso que nós começássemos a olhar para as políticas públicas como distinguir entre coisas que funcionam e coisas que não funcionam. E para nós distinguirmos entre coisas que funcionam e coisas que não funcionam, temos que avaliar as nossas políticas públicas. Não serve de nada eu dizer, agora vou, deixar os Golden Visa, que é uma coisa que eu, aliás, apoio, que deixem os Golden Visa, se ninguém vai ver, mas qual é o impacto? Claro. O que é que vai acontecer a seguir? Vai ser bom, vai ser mau? Mas a Susana sabe, eu acho. A Susana Peralta sabe, mas ela percebe disso. Escreve sobre isso. Mas ou seja, estás a perceber, isso é muito grave. Nós em Portugal fazemos imenso isso, que agora vamos fazer uma grande... É navegar à vista, sempre. Navegar à vista. E depois não vamos ver quantos alunos é que apoiou, quanto é que custou por aluno, o benefício foi maior do que o custo ou não. E às vezes deita-se fora coisas que estão a funcionar porque não se sabe os resultados e põe-se coisas a funcionar que não têm sentido. Claro. Isso imagina, isso é a má gestão dos recursos públicos, porque não fazemos análise de custo-benefício e, portanto, não sabemos por cada euro que estou a investir quanto é que eu vou ter de retorno. Isso é uma estupidez. Quer dizer, é a gestão de mercearia. Eu não sei o que é que vai acontecer com este dinheiro que eu estou aqui a pôr. E o dinheiro público tinha que ser bem gerido ao ponto de eu ter o máximo retorno por cada euro que invisto, não é? Claro. Portanto, esse é um problema. Este não é um problema só da educação, evidentemente. Em Portugal acho que somos maus nesse aspecto. E há imensas coisas que nós não avaliamos e muitas que não avaliamos porque não queremos. Por exemplo, porque é que não se coleta dados dos censos de etnia, há coisas que nós não queremos coletar. E depois, pronto, há esse problema todo que é nós não fazemos políticas públicas com base na evidência científica. Que é uma coisa que tem que mudar. Isso vai ter que mudar, assim. Não é possível fazer boa gestão de políticas públicas sem eu avaliar resultados e escrutinar-me. E dizer, eu admito que isto pode não funcionar, que esta intervenção possa não funcionar. E isso é de facto uma coisa que tem que se resolver para ontem, urgentemente. E pronto. Para acabar isto, o Luís Paixão Martins disse-me numa entrevista há 4 ou 5 dias aqui que ser reformista em Portugal pode dar cadeia. Que é o caso do Sócrates. Não, mas há que pensar um bocado sobre isso, porque os valores... os valores estabelecidos, as coisas estabelecidas, muitas vezes são muito reativas. Sim, são pesadas. São pesadas e é difícil mandar. E eu acho que aí acrescentava uma coisa que, olha, se houvesse se a tua pergunta inicial tivesse sido em vez de, se fosses Moisés, mas se dissesse assim, se fosse o António Costa, qual era o teu mandamento? Era que, deixássemos de fazer... reformas e tudo isso. Nós não fazemos políticas públicas, nós em Portugal não fazemos isso. Fazemos leis, que é uma coisa completamente diferente. Eu ainda há bocadinho, quando estava a vir a pé até aqui, estava a ouvir um podcast, uma entrevista sobre a Estratégia Nacional de Pobreza, que vai ser lançada agora, e a pessoa que é um especialista que falava daquilo disse mas é que o decreto-lei, não sei o quê, estipulou isto e aquilo. E tu ficas assim, eu não quero saber que aquilo é um decreto-lei, que é uma lei. Eu quero saber qual é os mecanismos que vão aplicar, quais são os recursos que têm e qual é o impacto que é suposto ter. Nós nunca temos isto nas políticas públicas. Nossas políticas públicas, de facto, são leis. São decretos-leis com artigo 1. Estabelece não sei o quê. E nunca explicas, mas qual é o mecanismo que vai fazer isto funcionar, não é? E fazes leis para a habitação e dizes, agora vamos pôr isto e vamos pôr este dinheiro e vamos pôr não sei o quê. Mas depois não dizes, porque este dinheiro o que vai fazer é aquele efeito. E, portanto, com aquele efeito, nós depois queremos que aquela pessoa tenha acesso a uma casa. E tu nunca tens este método de dizer, eu vou pôr este dinheiro aqui e este dinheiro vai causar aquilo porque o meu objetivo é este. E tu nunca fazes isso. E não fazes tipo, o meu objetivo é este. E se eu não fizer, que nós em políticas públicas chamamos contrafactual, o resultado é o oposto. E tu não fazes isto. Tu fazes
tens, eu posso dizer, porque sou jurista, e portanto tens uns tontos de uns juristas que estão muito preocupados com leis, que acham que são muito bem feitas e que são escritas num português que ninguém percebe, nem eles próprios percebem, não é? E tu tens, ainda há tempos, um professor da Faculdade de Direito, estava a falar com ele, com graça, e ele a dizer, ele é professor de Direito Público, dizia assim, eu não percebo muitas vezes as cartas que recebo da autoridade tributária. E ele é doutor em Direito, caramba. E tu ficas tipo, as coisas têm que ser escritas para as pessoas perceberem. E têm que ser escritas de forma útil e em português simples. E nós, em Portugal, fazemos completamente o oposto disso. E depois vivemos nesta macarronada. É uma atitude defensiva. É uma atitude e pouco útil, eu acho. Claro, bem defensiva. Pronto, Miguel, vamos ter que ficar por aqui. Adorei a entrevista, aprendi mais hoje sobre educação do que durante todos os meus quase 54 anos aqui neste planeta. Por isso acabamos, se calhar vamos falar mais vezes. Obrigado.